vamos começar. Vamos começar. O eco desse peido é longo, né? What the fuck? Coloca aqui um pouquinho mais alto pra mim. As histórias são supostas... Tá acelerado! Não vou diminuir a retenção do meu mano, né? Não, agora ficou muito lento. Agora ficou muito lento. Os supostos encontros com alienígenas, abduções e avistamentos Ah, são isso aí sempre é real. interessantes, especialmente porque grande parte delas não tem explicação. Desde os tempos mais antigos da humanidade, quando foram descobertas as primeiras escritas e também pinturas primordiais em paredes de cavernas, existem relatos de avistamentos de objetos voadores estranhos no céu, possíveis abduções e o vislumbre de seres humanoides que parecem terem vindo de esse aí é muito zica, esse é muito zica, ó. Nesse vídeo, irei trazer o iceberg da ufologia. Falarei sobre OVNIs, abduções e casos ufológicos em geral. Camada 1. Águas rasas. Caso Roswell. O caso Roswell é um dos mais famosos casos da ufologia no mundo. Sim, o caso que do México. mais possui evidências. O incidente México? Eu acho que eu viajei. Novo México, Novo México. aconteceu no estado do São Novo lugares México, diferentes. Estados Unidos. No dia 8 de julho de 1947, diversos boatos sobre um disco voador tornaram-se uma realidade, quando o setor de informação do grupo de bombardeio da Força Aérea teve a sorte de tomar em posse um disco graças à cooperação de um fazendeiro local e do gabinete do xerife do condado de Chaves. O objeto voador pousou em uma fazenda das proximidades Suposta de Roswell. imagem, hein? Suposta imagem. Como não tinha telefone, o fazendeiro guardou o disco até depois de entrar em contato com o gabinete do xerife, que notificou o Major Jesse Marcel, do setor de informação do grupo de bombardeio. Imediatamente, o disco foi recolhido da residência do fazendeiro. As pessoas da cidade de Roosevelt, à primeira vista, pensaram que era um acidente de avião. O jornal Roosevelt Daily Record logo publicou em primeira página a notícia que o RAF captures flying saucer on a ranch on Roswell region. Captura o disco voador no rancho em Roswell. É isso que grupo tá de escrito. bombardeio da então Força Aérea House Special Texas lashes by large margin. Ó! Como é que chama? Texas. Os impostos nas casas estão aumentando, hein? Some Soviet satellites may attend the Paris meeting. Minor operations in the highest state of Pacific history. Não tava acontecendo muita coisa não. Clean Army, não tava acontecendo muita do coisa legal exército nessa dos Estados Unidos havia tomado posse dos destroços de um disco voador. A notícia causou rebuliço na cidade, mas já no dia seguinte, em Fort Worth, a Força Aérea e os jornais desmentiram a história, afirmando que os restos eram apenas de um balão meteorológico. Os destroços haviam sido balão meteorológico. encontrados por um fazendeiro chamado William Brazel. Nos primeiros dias de julho de 1947, teria havido uma grande tempestade local, e algumas testemunhas afirmam ter ouvido um estrondo como se fosse algo caindo do céu. Numa data incerta após a tempestade, William Brazel, enquanto andava a cavalo com Timothy, de 7 anos de idade, um filho de seus vizinhos, deparou-se a cerca de 12 km do rancho em que vivia com uma série de destroços. Brazel estava acostumado a encontrar restos de balões meteorológicos, mas estes, segundo as suas próprias palavras, eram diferentes. Estavam espalhados por uma área bastante grande e não tinha as habituais instruções para a devolução às entidades oficiais. Os animais evitavam a área. Brazel e o jovem Timothy levaram alguns desses materiais e foram contando do achado a vários vizinhos e conhecidos. Poucos dias depois, os fragmentos já passavam de mão em mão na cidade. Durante alguns dias, muitos se deslocaram ao local da descoberta para levar consigo um dos pedaços dos estranhos materiais. Alguns jornais estariam a oferecer até $3.000 por uma prova dos chamados discos voadores, assunto que estava causando alvoroço na imprensa devido às declarações do piloto Kenneth Arnold, feita 2 semanas antes. Arnold relatou que ao sobrevoar o Oregon, avistou que seriam 9 aeronaves sem caudas e voando em formação a grande velocidade, e descreveu seu movimento irregular como de pratos deslizando na superfície de um lago. Mas foi a partir desse relato que a imprensa criou o termo disco voador, aguçando as imaginações, que estimulou quase 1000 relatos de avistamento de naves extraterrestres nas semanas seguintes. Nossa, então é isso. O cara descreveu que parecia um prato deslizando. E por causa do cara ter falado que parecia um prato deslizando, os caras criaram o termo Flying Saucer, que é tipo disco voador, o disco do prato. É por isso? Oh my god, that's so crazy.
Tá muito alto esse prato. A partir desse relato que a imprensa criou o termo disco voador, aguçando as imaginações, que estimulou quase 1000 relatos de avistamento de naves extraterrestres nas semanas seguintes. Hoje, alguns sustentam que o que Kenneth Arnold viu foram, na verdade, pássaros migrando, no caso, o pelicano branco americano. A história do objeto encontrado caiu no esquecimento até 1978, quando o físico nuclear e ufólogo Stanton Terry Friedman ouviu falar de Jesse Marcel. Marcel era a única pessoa que se sabia ter acompanhado os destroços do local onde foi encontrado até Fort Worth, e foi entrevistado em 1979 por Friedman. As afirmações feitas por Marcel na entrevista contradizem o que ele havia dito à imprensa em 1947. Em novembro de Não, 1979, deixa quieto. a primeira entrevista filmada de Jesse Marcel foi apresentada num documentário intitulado Earths Are Real, escrito com Discos voadores são reais. No caso, discos voadores não identificados. Objetos voadores não identificados, né? 30 anos. Depois de 30 anos vamos revelar a verdade. É isso que tá escrito lá em cima. colaboração de Friedman. Em 28 de fevereiro de 1980, o tabloide The National Enquirer chamou a atenção para a história de Marcel. Ele afirmava que nunca tinha visto nada como o material encontrado em Roosevelt, que acreditava ser de origem extraterrestre. Assim, o assunto Roosevelt voltou às manchetes. Mas aí também o cara, né? Depois de 30 anos ele vem aí fazer um documentário sobre... Vender um livro, uma revista sobre o que aconteceu. Ele poderia só estar querendo ganhar dinheiro também, né? Até aí, né? Falar, até papagaio fala, eu quero vídeo. Com relato de diversas testemunhas, descoberta a partir da volta do caso Roosevelt às manchetes, pesquisadores publicaram os primeiros livros defendendo a tese de que os destroços de 1947 eram de uma nave alienígena, ainda que nunca publicado antes, a completamente documentada história do OVNI que caiu em Novo México. O mistério que durou anos, com evidências e evidências visuais, como é que é? Pessoas que viram, escrito pelo best-seller autor de O Triângulo das Bermudas. Mas aí fica difícil, né? O cara que escreveu um livro sobre o Triângulo das Bermudas escreveu sobre Roswell também, né? Que Triângulo da Bermuda é falso. Não é uma coisa que existe de verdade. divergissem em alguns detalhes, as teorias apresentadas nesses livros seguiam a mesma lógica. Mas talvez no livro O Triângulo das Bermudas o cara esteja falando sobre como o Triângulo da Bermuda é falso. E aí o cara vai estar com a ciência do lado dele, né? Os destroços encontrados em Roosevelt imagens reais seriam aqui, de uma nave alienígena que, por algum motivo desconhecido, teria se acidentado. Ao identificar os destroços, os militares americanos teriam iniciado uma campanha de desinformação para cobertar a verdadeira origem do material, apresentando a versão oficial de que seriam restos de um balão meteorológico. O material teria sido, na verdade, encaminhado para análise em instalações secretas de pesquisa e escondido do público, o que torna o caso Roosevelt um dos mais importantes da história da ufologia. Não é nem um disco voador, mas sim o que estava dentro dele. 4 supostos ETs cinzas. 4? Mas de onde tirou o número 4? Por que 4? O cara falou 4? Pequenos, mas com a cabeça e olhos enormes. A funerária local recebeu um pedido de 4 pequenos caixões e um funcionário teve que dar... é isso? É isso então? Tem evidências de uma funerária que pediu 4 pequenos caixões e por isso eles falaram que tinha 4 aliens pequenos. Sobre como conservar corpos. Segundo os teóricos da conspiração, o governo conduziu uma autópsia secreta nos alienígenas e aprendeu que o sangue deles não é vermelho e que a proporção de seus estômagos em relação aos corpos é diferente do humano. Décadas depois, um suposto filme da autópsia dos ET foi exibido nas televisões do mundo inteiro. Especialistas encontraram erros grosseiros no filme, provando ser uma fraude. Alguns ufólogos viram nessa fraude a certeza do complô. A filmagem foi feita com bonecos apenas para desacreditar a veracidade da história e as pessoas terem a certeza de que todo o caso Roosevelt é uma fraude. O caso é cercado de polêmicas e controvérsias, gerando discussões até hoje. Enfim, parece que nunca saberemos o que realmente aconteceu em Roosevelt. Pode ter sido balão só. Ou pode ter sido alien. Tem essa possibilidade. Pode ter sido alien. Para! Todos os sons são muito grandes. OVNI de Agadir. Um dos registros mais conscientes de avistamento de OVNIs dos últimos anos, segundo especialistas. A gravação foi feita por uma aeronave da segurança interna do aeroporto de Aguadilla, em 25 de abril de 2013. A filmagem mostra um objeto que se acredita ter cerca de 1,5 metros de comprimento, movendo-se a velocidade de até 193 km por hora, perto do solo. O objeto também mergulha e sai do oceano e se divide em dois. Depois de mais de analisando vídeo com OVNI, os investigadores da Coalizão Científica para Fenômenos Aéreos Não Identificados, SCU,
ICCU produziram um relatório de 50 páginas e classificaram o objeto como de origem desconhecida. Que é OVNI, né? Segundo Jonathan Lacey, porta-voz da ICCU, nenhum pássaro, balão, aeronave ou drone conhecido tem aquela capacidade. O vídeo de 25 de abril de 2013 foi registrado por volta das 9h20 da noite. Os pilotos de um turbo-hélice DHC-8 teriam avistado uma luz vermelha sobre o oceano. Então contataram a torre de controle, que disseram desconhecer a identidade do objeto. Rapidamente, os pilotos acionaram a câmera de imagem térmica e passaram a seguir o OVNI. Especula-se que os objetos que aparecem nas filmagens poderiam ser drones hipersônicos da China ou da Rússia. Enfim. Era exatamente o que eu ia falar. Eu só não queria interromper antes dele, né? É que se a Rússia, Coreia do Norte, que mexe com mísseis também, ou China, faz um drone que se move muito espertamente e manda para os Estados Unidos, os caras vão ver e vão falar, gente, se pá um drone da China, que a gente não sabe como é que essa tecnologia funciona, eles vão falar que é alien. Com todo respeito, eu não acredito que os caras tenham as moral de falar que a China faz um bagulho que eles não entendem. É mais fácil falar que é alien. Sim, até hoje permanece um mistério sobre o que foi que a câmera do avião filmou. Em 2013 ainda? Enquanto Eu falei 2013 ainda como se tivesse acontecido alguma coisa muito impactante em 2013. 12 de novembro de 2004, Calma aí, qual que é o nome desse? Os OVNIs do Pentágono. Em 14 de novembro de 2004, o piloto de caça comandante David Fravor investigou indicações de radar de um possível alvo na costa do sul da Califórnia. Fravor relatou que viu um objeto branco e oval pairando sobre uma perturbação no oceano. Ele estimou que o objeto tinha cerca de 12 metros de comprimento. Uma segunda leva de caças, incluindo o piloto tenente comandante Chad Underwood, decolou de Nimitz para investigar. O caça de Underwood estava equipado com uma câmera infravermelha avançada. Ele gravou o vídeo e nomeou de Tic Tac para descrever a imagem infravermelha, mas ele mesmo não viu nenhum objeto em comum. Durante 2014 e 2015, os pilotos de caça associados ao USS Theodore Roosevelt estavam operando na costa leste quando eles gravaram o vídeo Gimbal e Go Fast. Em 27 de abril de 2020, o Pentágono publicou os 3 vídeos. Céticos afirmam que o objeto capturado no vídeo Gimbal provavelmente é um objeto de movimento relativamente lento, como um pássaro ou um balão, e que o jato que o filma está se movendo rápido, então isso cria uma ilusão de velocidade contra o oceano. O ex-presidente e atual membro graduado do Comitê de Inteligência Isso aí é bizarrice, hein? Pássaro ou um capturado no vídeo Gimbal provavelmente é um objeto de movimento relativamente lento. Eles afirmam que o objeto capturado no vídeo Gimbal provavelmente é um objeto de movimento relativamente lento, como um pássaro ou um balão, e que o jato que o filma está se movendo rápido, então isso cria uma ilusão de velocidade contra o oceano. Entendi. O ex-presidente e atual membro graduado do Comitê de Inteligência do Senado, Marco Rubio, disse temer que os OVNIs nos vídeos possam ser de tecnologia chinesa ou russa, e o porta-voz da Marinha dos Estados Unidos disse que uma possível explicação poderia ser devido ao aumento da disponibilidade de sistemas aéreos não tripulados, como quadrocópteros e drones em geral. E aí que tá. Pode ser alien, pode ser alien. Pode ser tecnologia de outro país, pode ser tecnologia de outro país. E aí, no que você vai acreditar, né? É que tem aquela parada de um axioma simples, que se você tá na floresta e você ouve trotes, você vai pensar que é uma zebra ou um cavalo. Você vai pensar que é um cavalo, porque você tá na floresta e zebra provavelmente não vai ter nessa floresta. Então, às vezes compensa mais, né? É mais colocar o pé na realidade e acreditar que o bicho não é alien. Porque, tipo assim, não falando que é impossível ser, mas é mais possível que não seja. Stam Rockamak. DJ Khaled! Don't stop, make it pop, Stam Romanek. O caso de Stan Romanek é o mais bem documentado da história da ufologia. Ele tem um arquivo com 195... Mais bem documentado. O caso de Stan Romanek é o mais bem documentado da história da ufologia. Ele tem um arquivo com 195 provas do que ele fala, como vídeos, fotos, povo das sombras e gravações de telefonemas dos alienígenas. Você não ouviu errado, os alienígenas falavam com ele por telefone. E ele também... mas até aí o ET Bilu também conversou com a Rede TV. Tem provas de uma suposta abdução. Em dezembro de 2000, Stan fez a primeira filmagem. Ele estava com o carro quando viu que haviam de 20 a 30 carros parados no acostamento. As pessoas estavam fora deles olhando para algo acima dos fios do poste de luz. Era um OVNI, parecido com um balão de ar quente. Ele pegou a câmera e começou a filmar, então ele disse que o OVNI notou a presença dele e fugiu, desaparecendo no horizonte.
Ao contrário de outros abduzidos, coisas sobrenaturais acontecem com Romanek, inclusive na presença de outras pessoas. Um desses casos são as pessoas das sombras, que se tornaram populares na pessoas série das sombras. Supernatural. Uma pessoa das sombras é a percepção de uma parte da sombra como um ser vivo, uma figura humana, como uma Isso aí tem no... Ah, eu ia mostrar o livro de regras de ordem paranormal, mas seria pirataria, eu acho. presença de um espírito ou outra entidade. Romanek fotografou esse Mas tem um monstro em ordem paranormal que é isso aí, ó. povo das sombras em Eu acho que eu posso mostrar. Eu acho que eu posso mostrar. Gangaram, gangang. Pode carregar aí, ô seu moço? Obrigado. O outro lado, ameaças. Ameaças. Criatura de... É de quê que ela é? É de sangue, eu acho. Sangue? Ou não, é de conhecimento. Silhueta. Tem a silhueta. O vulto. Rastejador sombrio. Ó, rastejador sombrio faz mais sentido. É um bicho que fica na sombra ali mesmo. Olha aqui, ó. Essa página aqui já tá aí pela internet toda. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Silhueta. Rastejador sombrio, tá tudo aí. Mas, o que eu queria mostrar não tava aqui, na real. Tá no outro livro de ordem. Calma aí. Jambu. Eu vou baixar o livro. Eu tenho que criar meu conteúdo de algum jeito, né? E tudo que eu tenho pra apresentar aqui pra vocês é minha nerdice. Então eu vou mostrar pra vocês isso, tá ligado? Eu acho que esse pau eu já tenho baixado, mas eu acho que vai ser mais rápido eu baixar. Ai, nem vai. Deixa eu ver se eu já tenho baixado aqui. Mostrar mais. Ordem. Pesquisa aí pra mim. Aqui, sobrevivendo. Alô? Pesquisa aí. Sobrevivendo ao horror 1.1. Aqui, ó. Abrir. Da Massaclan. Calma aí, eu vou mostrar pra vocês. Sobrevivendo. Vou mostrar pra vocês que eu não tô ficando louco. Aqui e é o... Aqui, ó. Aqui, ó. É isso aqui, ó. O cara tava vendo isso aqui. Eita! Eita! O cara tava vendo isso aqui, ó. Era isso aqui, ó. O cara tava literalmente jogando RPG na vida real. Não desmerecendo aí o cara também. Mas vamos voltar aqui pro vídeo. sua casa. Na primeira foto, um dos seres da sombra segura um controle remoto. Na Não, segunda é mais foto, parecido ele com o primeiro parece que eu mostrei. O rabisco não tem nada a ver. É mais parecido com o primeiro que eu mostrei. E na real, essas fotos aqui são intrigantes, hein? Não é exatamente um negócio fácil de se fazer, ainda mais com essa qualidade de imagem. Não sei se dá pra o cara fazer uma montagem dessa. tá observando um quadro na parede. E na última foto, encostado no sofá azul, o ser das sombras projeta uma sombra na parede da esquerda. Agora, como uma sombra pode ter uma sombra? Doideira isso, né? Passaram-se alguns... Tu botou um ponto agora que... Será que dá pra fazer Parede da isso? Será que dá pra fazer isso, né? Pra pensar, se for alguém vestido de preto aqui... Eu acho que ficaria nessa... Não sei. Agora, como uma sombra pode ter uma Às vezes é só um monstro nas sombras mesmo. sombra? Doideira isso, né? Passaram-se alguns meses e no dia 21 de setembro de 2001, Romanek E disse tudo isso em 2000? Em 2000 já dava pra fazer aquele tipo de edição já. que ouviu fortes batidas na porta da sua casa, por volta das 2h30 da madrugada. Ele Oh my desceu God. para ver o que estava acontecendo e encontrou sua irmã parada na porta aberta com pessoas do lado de fora. Ele achou Ih, que eu ia era falar de ordem paranormal de novo. e foi correndo fechar a porta. Quando chegou lá, viu que sua irmã estava em estado de transe. Romanek viu 3 seres humanoides. Eles conversaram telepaticamente com ele, e ele foi abduzido.
Em meados de 2003, Stan estava tranquilamente assistindo TV quando se levantou para beber água e notou um movimento na janela do lado de fora. A primeira coisa que ele pensou foi que poderia ser algum tarado querendo ver suas enteadas. Isso persistiu por 3 ou 4 meses. Ele ligou para a polícia, os vizinhos sabiam. Era tão tenso que ele disse que colocou até armadilhas do lado de fora. Toda vez que ouvia um barulho, corria para fora com um taco de madeira, mas não achava nada. Então, um dia, um dos pesquisadores emprestou sua câmera com visão noturna para o Romanek. Quando percebesse o movimento, era para ele montar a câmera num tripé e deixar gravando. Então ele montou o equipamento e foi no banheiro, ficando lá uns 5 minutos folheando revista, esperando a câmera captar algo. Então ele viu 2 flashes de luz, sendo o segundo muito intenso. Ele logo foi ver a janela para onde a câmera estava mesmo? apontada e viu uma cabeça. Ele pensou ter flagrado o tarado, mas quando chegou perto da janela, viu o que parecia ser uma criança correndo pelo jardim da casa. E levou um grande susto. Então essa Olé, coisa isso parou aqui é e olhou Corra? Isso aqui é aquela cena de Corra? para Stan, que o viu perfeitamente. O vídeo foi filmado no dia 17 de julho de 2003 e rodou o mundo, com pessoas analisando cada frame do mesmo. É o filme Corra. Tem essa cena no filme Corra. God, I think I saw the old pastor. Oh man, what is that? O pulinho! Em 2004, durante uma sessão de hipnose para tentar entender melhor suas abduções, Romanek relatou entrar em um cômodo onde viu 7 crianças, com diferentes idades e tamanhos, algumas mais parecidas com seres humanos, outras com extraterrestres, Ele entrou na escola. umas com cabelos e outras não, e que uma correu até ele e grudou na sua perna. Quando ele olhou para o seu rosto, tinha sua fisionomia. Ele não teve dúvidas de que aquela criança era seu filho. Esse áudio que eu vou mostrar para vocês é quando ele falava com um amigo no telefone, e o alienígena simplesmente entrou no meio da ligação e começou a falar. Não é possível isso. Não é possível, não é possível. Esse cara transformou a vida dele no show. Você vai me falar que tem um cara que ele tava conversando no telefone, aí o alienígena interrompeu a linha dele e ninguém fala sobre isso. Isso é um bagulho que, tá ligado? Eu nem sei. Vocês estão me vendo? Eu mudei pra cena, certo? Mudei. Isso só existe e ninguém tá comentando sobre isso. Com ele. Ah, mas isso aí é muito ET Bilu. Beleza, ok. O cara o ET tá falando assim com ele, ó. Busque conhecimento. Busque. Eu não sei. Eu tentei fazer uma piada, mas me faltou criatividade, né? Por isso que o Diogo Defante tá onde ele tá. E eu tô aqui, ó. Comendo pão com merda. Comendo pão com merda. Comendo pão com merda. Meu nome é Kioma. Sim. Muita longa distância. Se a linha cair, significamos que temos. Durante uma de suas palestras, não, calma aí. O cara quer vir fazer eu acreditar no bagulho. O alienígena, o suposto alienígena vai falar. Ele vai falar assim, ó. Se a linha cair, é por causa que temos. E aí corta bem no temos. Ah, não. Pelo amor de Deus, né? O cara tem que fazer um roteiro ruim pra fazer sentido com a realidade. Você faz um roteiro bom desse, ninguém acredita. No que uma de suas filhas híbridas estava presente. É essa foto aí que é bem famosa até. O engraçado é que ela aparece em um local público. E ninguém que estava ali reparou, só ele que conseguiu ver e ainda tirou foto. Tem também as supostas selfies de um alien. Em um determinado dia, Stan sentiu falta da sua câmera. Suposta selfie Depois de de um muito alien. procurar, ele encontrou sua câmera e junto com ela algumas imagens mostram o alien que Stan diz que o visita. Olha, e é como ele tivesse que descoberto situação. como utilizar a câmera e queria que Stan soubesse que ele estava ali.
Parece verídico. Romanek instalou uma câmera de segurança do lado de fora de sua casa. E um dia, por volta das meia-noite e 18, um feixe de luz aparece ao lado da casa e vai indo até atingir a câmera que para de funcionar. Então Romanek acorda no dia seguinte, vê as imagens e vai arrumar a câmera, que não funcionava mais. Ao ir lá para arrumar a câmera, ele viu que o feixe de luz atingiu todo o revestimento e fazendo um grande arco na parede da casa. E a grama do local estava morta. To the house. E por que não tem gravação da grama morta? And Ou será que vai starts mostrar coming agora? up towards where the video camera is bolted to the side of the house. And you see these what look like soap bubbles start flying around, and it almost looked like there's a little bit of steam coming off the grass when the light hits the grass. Em 5 de maio de 2005, Stan Romanek conta que estava em casa e seu neto estava com amigos. Ele disse que nesse Olha, dia eu vou dizer, eu tô mais propenso pra acreditar no caso Roswell do que no Stan Romanek aqui. ele acordou à noite com Todo barulho respeito, Stan e abriu um dos Romanek. olhos e viu algo correndo para a cozinha. Logo ele pensou que era o neto brincando com os amigos. Então ele resolveu pegar a câmera e ver se estava tudo bem. Ele abriu a porta e os meninos estavam dormindo. E quando ele desceu, ele ficou cara a cara com um extraterrestre que estava atrás de uma porta de vidro. Ah, não. Inicialmente Aí ele não. pensou que Aí era alguém pra mim não dá. fantasiado. Ele foi atrás e na cozinha viu 3 clarões de luz. Então acordou 45 minutos depois deitado no chão. Stan Romanek documentou e contou sua história em palestras, livros e na TV. Onde quer que fosse, ele era constantemente ameaçado por isso. Depois que sua vida mudou com a chegada dos extraterrestres, ele recebeu ligações de uma moça com sotaque inglês, dizendo que tinha sido um erro a mudança para Colorado Springs, para ele tomar cuidado, que ele havia se mudado para muito perto deles. One old message. Hello, Stan and Lisa. My intention is not to scare or alarm you. Olá, meu nome é Lisa. Minha intenção não é assustar você. Minha intenção não é amedrontar ou alarmes. Ótimo estar de volta, Colorado. Mas o Colorado Springs não foi uma boa ideia. Vocês parecem ter se mudado para esse quintal deles. Agora é fácil, eles estão falando até de vocês. Sei como é teimoso, semente de estrela. Mas por favor, preste atenção. Fiz a dublagem aí pra vocês, ó. Nem precisaram ler a legenda. Dublagem na hora. Lembro de 2004. Isso daqui tudo, ó. Filme Não Olhe, Não Olhe, ou Nope, do Peele. Jordan Peele, era esse o nome dele. Stan estava indo de bicicleta. Pode assistir para lá, trabalho que é quando o uma caso van desse o cara inteiro. encurralou no estacionamento da empresa e um deles logo Jordan desceu dizendo que era Peele, pra ele não ficar de olhe. boca fechada. Não Então olhe. começou uma É esse luta o e Stan filme. levou um tiro de uma arma de choque. Na época, algumas pessoas sugeriram que ele teria se agredido para validar sua história, mas isso tudo não foi o suficiente e Stan Romanek não se calou. Em 20 de fevereiro de 2014, Stan 2014 Romanek foi foi preso ontem. por posse e distribuição de pornografia infantil. Aí é foda, aí é. O cara tava falando que tava vendo criança constantemente, ele não tava mentindo, mano. Que Por isso eu confiscou seus porra, vai se fuder esse cara. computadores com mais de 300 imagens e vídeos. Depois de aparecer no tribunal do condado de Larimer, Romanek foi liberado pagando uma fiança de $20 mil. Em Porque, nossa, dá pra pagar fiança pra isso. março de 2016, Porque o mundo é ótimo, adoro o mundo. Romanek se declarou inocente de ambas as acusações depois de recusar um acordo judicial da 8ª Promotoria Judiciária. Ah, mas ele não foi pego com os bagulho? 8 de agosto de 2017, Romanek foi considerado culpado por posse ilegal de pornografia infantil, mas não por distribuição de pornografia infantil. Sua sentença foi Eu vou ficar louco! 2017, onde foi sentenciado a servir 2 anos na Romanek, casa eu de já tratamento tava achando você um mentiroso. Agora eu não posso nem falar o que eu acho de você, Stan Condado de Romanek. Larimer, para correções comunitárias e listar-se Ela como está errada. criminoso sexual, e não tem permissão para usar computadores ou dispositivos eletrônicos não monitorados, e não pode entrar em contato com crianças menores de 18 anos sem a aprovação do programa de correções comunitárias. Stan também é acusado de fraudar alguma de suas provas. São 195 evidências. Se metade delas ou talvez um terço for verdade, já é algo incrível, né? O cara teve a coragem de sair documentando tudo. Foi ameaçado várias vezes para parar, inclusive com agressões físicas. Agora está preso sob acusação de pedofilia. Muitos acreditam que foi tudo armado para que Stan Romanek finalmente ficasse calado. Deu certo, sua reputação foi destruída para muitos. Esse foi só um grande resumo Pra que eu mim, fiz. inclusive. Muitas coisas ficaram de fora. Se quiserem se aprofundar mais no caso, recomendo o documentário A Extraordinária História de Stan Romanek. Extraordinária mesmo, viu? Vou dizer, ó. Botei o som errado, ó. Não, errado também, ó. Era isso que eu queria ter colocado. Caso Roswell, até agora o mais acreditável, hein? Não? Pra mim, Roswell aconteceu. 3 alienígenas
Quatro, Barney quatro. e Betty Hill foi um casal norte-americano que alegaram terem sido abduzidos por Calma aí, vamos prestar alienígenas. atenção. Águas médias agora, águas médias. Abdução dos rios. Tá difícil falar hoje. Barney e Betty Hill foi um casal norte-americano que alegaram terem sido abduzidos por alienígenas em 1961. A alegada abdução, de acordo com diversos depoimentos dados pelo casal, teve início no anoitecer de 19 de setembro de 1961, quando 61, retornavam muito de tempo. carro de suas férias em Quebec para Portsmouth. Havia poucos carros na estrada enquanto viajavam para o sul. Ao sul de Groventon, New Hampshire, o casal disse ter visto um ponto brilhante de luz no céu. Enquanto Barney prestava atenção à estrada, Betty disse que estava vendo um satélite de comunicações e pediu a Barney que parasse o carro para olhar mais atentamente e levar seu cachorro para caminhar. Preocupado com a presença de ursos, Barney carregava uma pistola que tinha na mala do carro. Betty usou um binóculo para observar o objeto, que piscava luzes coloridas enquanto se movia contra a lua. Barney, que não prestou muita atenção Ó, nossa, esse caso é legal, hein? Porque dá pra fazer essas imagens assim, ó. Carro antigão de 1961, um Chevrolet. Eu acho, sei lá. ao objeto, acreditou que a luz era de uma aeronave convencional. Os rios alegaram que continuaram a viagem na estrada isolada, prosseguindo bem devagar para que pudessem observar o objeto, que se aproximava mais e mais até que a aeronave imensa desceu em direção ao carro, fazendo com que Barney parasse no meio da rodovia. A aeronave desceu aproximadamente 25 a 30 metros do carro dos rios. Barney, levando sua pistola, se afastou do veículo e se aproximou do objeto. Barney disse ter visto, com um binóculo, de 8 a 11 vultos humanoides olhando para ele. Um dos vultos continuava a olhar para Barney e se comunicava com ele dizendo: "Fique onde está e continue olhando." Ah, o carro mudou aqui. Luzes vermelhas no que pareciam ser as asas começaram a surgir dos lados da aeronave, e uma longa estrutura baixou de seu fundo. A aeronave se aproximou silenciosamente a uma distância que Barney estimou em 15 a 25 metros, acima de sua cabeça, e 15 a 30 metros de distância. Barney correu de volta para o carro. Ele viu o objeto mudar novamente de posição, pairando acima do veículo. Ele entrou no carro e se afastou em alta velocidade, dizendo a Betty para prestar atenção no objeto. Ela abriu a janela e olhou para cima, mas só viu o céu acima deles. Quase imediatamente, Desenho de OVNI feito pela Betty Hill, que é o mesmo que tava aqui nessa imagem aqui. Eu tava achando meio estranho, inclusive, por causa desses dois bagulhos assim. Não é um OVNI convencional, né? uma série de zumbidos mecânicos fortes o suficiente para fazer o veículo vibrar. Pareceu vir da traseira do carro. Betty tocou o metal na porta ao seu lado, esperando sentir um choque elétrico, mas sentiu apenas uma vibração. Os Hill dizem que começaram a experimentar uma alteração de estado de consciência, que os deixou com a mente entorpecida e sentiram uma sensação de formigamento em seus corpos. Barney e Betty conseguiram chegar em casa com segurança, embora não se lembrassem muito bem do trajeto. Em 21 de setembro, Betty telefonou para a base da Força Aérea em Pise para relatar seu encontro com o OVNI, embora ocultasse alguns detalhes por medo de ser considerada insana. Em 22 de setembro, o Major Paul Mano, mas Henderson isso aí deve ser paia mesmo, hein? Porque se qualquer pessoa chega pra mim e fala eu fui abduzido, eu não vou acreditar na pessoa. Imagina a pessoa foi mesmo. Tá ligado? Isso é meio paia, hein? Porque aí é muito fácil, tá ligado? É muito fácil os alienígenas fazerem o que quiserem. Os alienígenas estão fazendo o que querem com a população. E ninguém acredita nos caras que chegam com a verdade. Essa que é a parte paia da história que ninguém quer falar. Mas eu tô aqui pra falar. Eu falo o que a Globo não fala. Dá play. telefonou para o Gil para uma conversa mais detalhada, que durou aproximadamente 30 minutos. O relatório de Henderson determinou que os Gil provavelmente se confundiram com o planeta Júpiter. Seu relatório foi encaminhado para o projeto Blue Book, o projeto de pesquisa sobre OVNIs da Calma aí, o que falou aqui? aproximadamente 30 minutos. Paul Henderson telefonou para o Gil para uma conversa mais detalhada, que durou aproximadamente 30 minutos. O relatório de Henderson determinou que os Gil provavelmente se confundiram com o planeta Júpiter. Seu relatório foi encaminhado para o projeto Blue Book, o projeto de pesquisa sobre OVNIs da Força Aérea dos Estados Unidos. Poucos dias depois do encontro, Betty pegou emprestado livros sobre OVNIs da biblioteca local. Um deles foi escrito pelo major aposentado dos fuzileiros navais, Donald Cahill, que também era líder do NICAP, um grupo civil de pesquisas sobre OVNIs. The UFO Evidence. Tá. 2 semanas após o encontro com o OVNI, Betty diz que passou a ter pesadelos recorrentes. Aconteciam quase todas as noites e eram tão vívidos que permaneciam em sua mente durante todo o dia. Em 26 de setembro, Betty mandou uma carta para Donald Cahill. Nela contava toda a história.
incluindo detalhes sobre as figuras humanoides, que não informou a Força Aérea. Em sua carta, Beth dizia que ela e Barney estavam pensando em serem hipnotizados para recordarem o que havia acontecido. A carta foi repassada para Walter Webb. Em 21 de outubro de 1961, Webb entrevistou os Hills por mais de 6 horas. Eles disseram que tiveram um tipo de bloqueio mental, como se fosse de um trauma que sua mente quer esquecer. Webb especulou que o pânico do casal com o avistamento próximo de um OVNI gerava os pesadelos de Beth. Em novembro de 1961, Beth passou a anotar seus pesadelos recorrentes. Em 25 de novembro de 61, os Hill foram novamente entrevistados pelos membros da NICAP, dessa vez por Sid Jackson e Robert Holman. Jackson e Holman tinham muitas perguntas para os Hill. Uma das principais perguntas era sobre a duração do evento. Nem o Webb, nem os Hill notaram que, embora a viagem devesse durar aproximadamente 4 horas, o casal só chegou em casa 7 horas após sua partida. Quando Holman e Jackson ressaltaram essa discrepância para os Hill, o casal ficou atônito, sem conseguir explicar. Segundo os entrevistadores, essa é uma circunstância frequentemente relatada em casos alegados de abdução por alienígenas, que alguns chamam de tempo perdido. No entanto, Beth foi capaz de lembrar Como é que chama isso? Anestesia. de uma imagem da lua brilhando no chão. Apesar de todos os seus esforços, os Hill não se lembram de quase nada dos 56 quilômetros que percorreram na volta para casa. Mas aí também, esses caras tiveram sorte que... Eu vou até fazer meu ponto aqui direitinho pra vocês, viu? Vou fazer meu ponto direitinho aqui pra vocês. Calma aí. Por um momento esqueci que eu tava em live. Calma aí. Eu vou mostrar certinho aqui pra vocês. Qual que é o meu ponto? Meu ponto é... Cadê o iceberg aqui? Vamos voltar ele pra cá. Não, já... Eles deram sorte que a nave que eles viram é essa daqui, né? Porque aí, na hora de representar foi fácil, né? Faz ali uma boca, só que com os dentes aqui embaixo. E duas cordas segurando aqui na rede. E desenha uns homenzinhos de palito. Imagina se eles tivessem visto essa nave aqui. O trampo que eles iam ter pra desenhar. Tá ligado? Essa situação ninguém quer falar, né? Sobre isso. Tô aqui pra falar pra vocês. Eu tô pra falar o que a Globo não fala. Porque, imagina. Eles viram aquela nave e era daquele jeito. É só desenhar um risco assim, colocar a gente lá dentro e colocar as duas redes segurando aqui, ó. Agora, se fosse essa daqui, ó, o cara ia ter que, tá ligado? Porra, muito difícil desenhar. Ainda mais se você não tem experiência igual eles demonstram não ter aqui nessas imagens pelos bonequinhos de palito, né? Então, a gente tem que pensar mais sobre isso. A gente tem que chegar em algum lugar a partir disso. A gente tem que chegar em algum lugar, com certeza. Vamos continuar aqui. levantada a possibilidade da hipnose. Talvez a hipnose pudesse desbloquear as recordações que faltavam. Barney estava apreensivo com a hipnose, mas acreditava que era a única forma de ajudar Beth com seus pesadelos vívidos. Até fevereiro de 62, os Hill viajaram frequentemente de carro para tentar localizar a área do encontro com o OVNI, na esperança de que o local pudesse refrescar suas lembranças. Por muitos anos depois do ocorrido, não conseguiram localizar o local. Em fevereiro e março de 62, verrugas apareceram em um círculo quase perfeito ao redor da virilha de Barney, que foram removidas cirurgicamente. Os Hills, através de recomendações de membros de sua igreja... Cirurgicamente você quer usar o verbo para dizer que foi muito bem feito ou que foi por uma operação cirúrgica? Consultaram com o Dr. Simon pela primeira ver vez o que ele em queria 14 de dizer aqui. dezembro de 63 para sessões de hipnose. Por exemplo, quando eu falo assim, essa frase que você falou foi cirúrgica. Ou isso foi removido de uma forma cirúrgica. São dois contextos. Logo no início de suas conversas, o Dr. Simon determinou que o encontro com o OVNI causou mais preocupação e ansiedade em Barney do que ele queria admitir. Embora o Dr. Simon considerasse impossível a hipótese popular de extraterrestre, parecia óbvio que os Hills genuinamente acreditavam ter avistado um OVNI, com ocupantes parecidos com humanos. O Dr. Simon E aí, eu acho que se você tá prestando atenção no que eu tô falando, dá pra ver que eu não acredito em alien. Eu acho um tema muito interessante. Eu acho um tema realmente muito interessante, senão eu não estaria assistindo isso aqui. Mas eu não acredito. Eu não acredito que tenha vindo um alien isso aqui. Mas aí, eu tenho outro ponto.
Meu outro ponto é o seguinte. Eu acredito que esses caras viram aliens. Eu acredito. Mas eu não acredito que tenham aliens. Porque você pode ver um bagulho, você pode experienciar um bagulho que não é real. E não necessariamente significa que você é louco também. Tem um clássico vídeo. Do cara fazendo vou trazer o Tiringa, vou usar a carta Tiringa. Tem o vídeo do cara que ele faz uma... Ele vai fazer uma trollagem com o Tiringa de lobisomem. Ele coloca o som de lobisomem, o som de uivo, e fica jogando pedra no telhado do cabra. Certo? Até aí tudo bem. Ele faz os bagulho, o Tiringa aparece, muito engraçado. No dia seguinte o Tiringa sai do quarto dele falando o quê? Ontem eu briguei com um lobisomem, dei facada no lobisomem e ele levou o meu facão embora. Eu lembro desse vídeo. Ele fala isso. Ele não fala com essas palavras, mas ele fala essas coisas. Então, tá ligado? Tipo assim, o Tiringa, você pode falar, mas o Tiringa é um mentiroso, é óbvio que ele ia fazer um bagulho assim. Mas quanta gente não conhece gente que fala que viu lobisomem? E se todas essas pessoas não estiverem fazendo a mesma coisa que o Tiringa? E se o que o Tiringa estiver fazendo não for mentir? E sim que ele, sei lá, mano, tá ligado? Pra ele aquilo foi ver. O que é ver? Eu acho que, não sei, eu acho que o meu ponto ficou claro. Eu acredito que eles viram, não acredito que existe, e é isso, tamo junto. Trevor descobriu mais sobre a experiência através da hipnose. Barney foi hipnotizado primeiro. Suas sessões foram frequentemente emocionais, pontuadas por raiva, expressões de medo e episódios de choro histérico. Barney disse que, por causa do medo, manteve os olhos fechados durante a maior parte do encontro no OVNI. Com base nessas respostas iniciais, o Dr. Simon disse a Barney que ele não se lembraria das sessões de hipnose, até ter certeza de poder lidar com as lembranças sem ficar mais traumatizado ainda. Enquanto Beth relatou longas conversas com as criaturas em inglês, Barney disse que os ouviu conversando em uma linguagem sussurrada que ele não distinguiu. Barney disse que nas poucas vezes em que se comunicaram com ele, parecia ser uma transferência de pensamento. Ele se lembrou de ter sido escoltado para fora da nave e levado até seu carro. Ainda em transe, assistiu à partida da nave. Barney se lembrou de uma luz aparecendo na estrada. Lembrou ainda da especulação de Beth de que a luz poderia ser a luz. Aconteceu em 61 e em 75 já teve filme, ou documentário, sei lá, documentário dramatizado. O que dá aí uma diferença de 6 anos. Lua. Embora a Lua... Não, 6? Nossa, eu viajei agora. Não, é isso mesmo. Não, 9 mais 5, 14 tivesse anos. se posto várias horas antes. As sessões de hipnose de Beth não eram tão movimentadas. Hipnotizada, sua narrativa foi muito similar aos seus sonhos recorrentes sobre o encontro com o OVNI, com duas diferenças marcantes. Quando hipnotizadas, os homens não tinham nariz grande, nem cabelo. E também ela disse que viu uma espécie de painel com um mapa estelar. O Dr. Simon sugeriu que Beth fizesse um esboço do mapa estelar. Embora dissesse que o mapa tinha muitas estrelas, desenhou apenas aquelas de que lembrava. Seu mapa consistia em 12 estrelas maiores conectadas em 3 estrelas menores, que formavam um triângulo. Segundo ela, lhe foi dito que as estrelas conectadas por linhas cheias eram rotas comerciais, enquanto as linhas tracejadas representavam rotas menos navegadas. Depois de extensas sessões de hipnose... Isso aqui é legal, hein? Tem isso aqui, que é quase isso aqui, exatamente. O Dr. Simon Não, é concluiu... exatamente isso aqui, inclusive. Esse aqui liga aqui, esse aqui liga aqui, esse aqui liga aqui, que liga aqui, liga... É exatamente, o desenho é exatamente. Que as lembranças de Barney do encontro com o OVNI eram uma fantasia inspirada pelos sonhos recorrentes de Beth, embora o Dr. Simon admitisse que essa hipótese não explicava todos os aspectos da experiência. Acreditava que essa era a explicação mais plausível e coerente. Barney rejeitou essa ideia, observando que, embora as recordações do casal se interligassem de alguma maneira, havia partes de ambas as narrativas que eram únicas. Agora, Barney estava pronto para aceitar que eles haviam sido abduzidos por um OVNI, embora nunca aceitasse o fato tão bem quanto Beth. Embora os Hill e Dr. Simon discordassem sobre a natureza do caso, concordaram que as sessões de hipnose foram eficazes. Os Hill já não eram atormentados por pesadelos ou ansiedade gerados pelo encontro com o OVNI. Depois disso, o Dr. Simon escreveu um artigo sobre os Hill para a revista Psychiatric Opinion, explicando suas conclusões de que o caso representava uma aberração psicológica singular. Os Hill retornaram para suas vidas normais. Estavam dispostos a discutir o encontro com o OVNI entre amigos, família e um pesquisador de OVNIs ocasional, mas os Hills aparentemente não se esforçaram para buscar publicidade. Porém, em 25 de outubro de 1965, um artigo do jornal mudou tudo. Uma história de primeira página do Boston Traveler, e os Hill passaram a receber atenção mundial. Em 1966, o escritor John D. Fuller obteve a colaboração dos Hill e do Dr. Simon para escrever o livro The Interrupted Journey. O livro incluiu uma cópia do desenho que Beth fez. The Interrupted Journey. Aqui, ó, tá aqui no finalzinho, mas deixa eu voltar aqui, ó. É o livro que eles estão lendo aqui, ó, The Interrupted Journey. Eu li,
Mas achei que não era nada que valia a pena comentar. Depois E olha disso, pra você ver. explosões Aí pra você de ver como OVNI é que, de aí outubro pra você de ver como é que as coisas são. Traveler obteve uma cópia do desenho que Betty fez do mapa estelar. O livro fez sucesso rapidamente, teve várias edições. Two Lost. 2 horas perdidas dentro de um OVNI. A abdução de Betty e Barney Hill. Os céticos acreditam que Betty Hill tinha uma personalidade propensa à imaginação. Diferentes indicadores psicológicos apontam nesse sentido. Primeiro, ela era fácil de hipnotizar, o que é um traço de personalidade fortemente correlacionado a tendências. Eu gostei disso aqui. O cara fez o iceberg de... Fez o iceberg de ufologia, mas aí ele foi e colocou os contrapontos também. Eu gostei disso. Em todos teve mais ou menos isso. Aqui ele falou do balão, aqui ele falou do... ele falou alguma outra coisa, eu não lembro agora. Já tá com meu like. Ótimo vídeo, hein? Projetivas. Depois da suposta visão do OVNI, ela leu livros relacionados ao assunto e passou a ter sonhos vívidos, o que é outra característica de personalidade imaginativa. A análise dos céticos é: através da hipnose, Betty e Barney Hill desenvolveram ambos a síndrome da falsa memória. Antes do casal consultar um hipnoterapeuta, né? Evidência ocular é uma coisa que não faz o menor sentido existir, né? Betty contou seus sonhos vívidos ao marido, o que explica os elementos comuns do testemunho dos dois. E você, o que acha? Eu acho essa última coisa aí que foi dita. Operação Prato. A operação... Não, calma. Consigo fazer melhor que isso. Operação Operação Prato. Ai, falei muito. O testemunho dos dois. Falei muito devagar. Ai, não, aí não dá. Eu só quero fazer a narração, meu. Deixa eu fazer a O que narração. acha? Operação Prato. A Operação Prato tinha como objetivo investigar uma onda de observação de OVNIs que estava sendo relatadas desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará, na região do rio Gurupi. Operação Prato, eu já ouvi falar. Nossa, fiquei animado. Cidade paraense Fiquei animado por ser do Brasil. de Viseu. A onda percorreu o Já ouvi litoral falar. do Pará, chegando na Baía de Marajó e a capital Belém. Durante o deslocamento dos OVNIs, houve ampla cobertura da imprensa, do rádio e da televisão, que divulgaram histórias de encontros traumáticos desses objetos com habitantes de vilas e povoados, que causaram terror entre as populações locais. O epicentro da onda ufológica está relacionado a uns 3 incidentes com alguns pescadores na Ilha dos Caranguejos, no Maranhão, com uma vítima fatal e outro gravemente ferido. A Ilha dos Caranguejos está localizada na Baía de São Marcos. É desabitada e frequentemente inundada pelas marés. No dia 25 de abril de 1977, 4 homens se dirigiram à Ilha dos Caranguejos de barco. Quando? No dia 25 de abril de 77, minha mãe 1977, nasceu. 4 homens se dirigiram à Ilha dos Caranguejos de barco para a coleta de madeira. Após a coleta, por força das marés, precisariam esperar até a meia-noite para que a maré subisse novamente e o barco conseguisse navegar. Por volta das 8 da noite foram dormir. Um deles, Apolinário, acordou às 5 da manhã e logo foi acudir Aureliano e Firmino, ambos reclamando de dor. Apresentavam queimaduras de 2º grau. O quarto homem, José, deitado na rede, estava morto. Apolinário What levou the eles para o fuck? hospital. A polícia maranhense investigou o caso e nunca chegou a uma conclusão. What Os the 3 fuck? sobreviventes nunca lembraram dos acontecimentos daquela madrugada, mesmo após fazerem hipnose regressiva. A única pista do causado da tragédia foi dada por um dos sobreviventes. Teria dito a um dos médicos do hospital no qual foi atendido que viu um fogo, desmaiando logo em seguida. O Instituto Mas aí então fica fácil. Médico Legal Queria do que fosse mais bizarro que isso. Maranhão determinou a morte de José por hipertensão arterial, gerando um AVC devido a um choque emocional. A imprensa do Maranhão rapidamente noticiou a tragédia. O Não, é bizarro de qualquer jeito. jornal O Liberal, de Belém, Aparições e mortes aterrorizantes vigiam. Aparições e mortes aterrorizantes vigia. Polícia localiza autor da morte do serralheiro. Trânsito deixa 6 pessoas feridas. associou o caso às estranhas luzes voadoras. Tiro e facada tumultua... Tiro e facadas, tumultuado fim de festa da Predeira. Vistas sobre os municípios do Maranhão. Sem O jornal explicação. Vigilância.
O Estado do Maranhão, no dia 14 de julho Luz de misteriosa. 1987, noticiou o encontro com as estranhas luzes voadoras relatadas pela população da Baixada Maranhense, próxima à Ilha dos Caranguejos. No município de São Bento, um lavrador viu um misterioso objeto que, de tão luminoso, caiu do cavalo e desmaiou. Na fazenda Ariquipa, um homem foi queimado por uma tocha vinda de uma grande bola. Em Bom Jardim, uma mulher teria sido atingida por um raio emitido por uma bola de fogo e desmaiou, sem queimaduras. No município de Não, Pinheiro, mas isso é bizarro. Várias coisas queimando. Isso é bizarro. teria sido atingida Não, deixa eu voltar isso aqui. no dia 14 luzes voadoramente noticiou a tragédia. O jornal O Liberal, de Belém, associou o caso às estranhas luzes voadoras vistas sobre os municípios do Maranhão. O jornal O Estado do Maranhão, no dia 14 de julho de 1987, noticiou o encontro com as estranhas luzes voadoras relatadas pela população da Baixada Maranhense, próxima à Ilha dos Caranguejos. No município de São Bento, um lavrador viu um misterioso objeto que, de tão luminoso, caiu do cavalo e desmaiou. Na fazenda Ariquipa, um homem foi queimado por uma tocha vinda de uma grande bola. Em Bom Jardim, uma mulher teria sido atingida por um raio emitido por uma bola de fogo e desmaiou, sem queimaduras. No município de Pinheiro, uma viatura policial foi perseguida por um OVNI que emitiu sinais luminosos, interpretados como uma tentativa de comunicação. No município de São Vicente Ferrer, o delegado teria sacado um revólver para atirar no OVNI sobre sua residência, mas a forte luz emitida o impediu. A notícia finalizou com uma estimativa do coordenador de segurança do estado. Mais de 50% Vamos fazer o quê? Tá vindo alienígena aqui. A gente vai aumentar a segurança dando sniper pra todo mundo. da população da Baixada Maranhense já teria visto o estranho objeto. Fenômenos similares também foram relatados pela imprensa nos municípios de Viseu, Coatipuru, Maracanã e Vigia, no Pará. Os registros militares da Operação Prato começaram a ser vazados para o público nas décadas de 80 e 90, e mais recentemente em 2017. Esse foi um grande resumo que eu fiz da operação, que é muito mais complexa. Se quiserem Operação Prato. Tem que ver sobre isso aí. Operação Prato. Começou a aparecer umas pessoas pegando fogo. E não tem explicação. O cara não me deu uma explicação. Operação Prato. Operação Prato provou a existência de naves. Eu discordo, por quê? Não, naves existem? Existem. Alienígenas existem? Outra coisa. Linha direta, Operação Prato. Operação Prato, Freak TV. Caraca, Freak TV! É o Willy Wonka. Como é que é o nome dele? O Mr. Wonka. Porra, quanto tempo eu não vejo isso? Talvez algum se dia eu veja a aprofundar Operação mais, Prato. recomendo entrar no site que foi criado. Lá tem várias fotos, O site não vídeos e funciona mais. entrevistas sobre o caso. A Batalha de Los Angeles. Inclusive, vocês querem saber quantas horas tá fazendo em São Francisco agora? São 5h38. É, 17h38. Batalha de Los Angeles foi o nome Pode caçar aí agora. Quem tá ao vivo aí, ó. As mais de 10 mil pessoas ao vivo agora, pode procurar. dado a um suposto ataque do Japão Imperial a Los Angeles. No final de 24 de fevereiro, Calma aí, foi o nome. A Batalha de Los Angeles foi o nome dado a um suposto ataque do Japão Imperial a Los Angeles, no final de 24 de fevereiro até o início de 25 de fevereiro. É o nome dado ao suposto ataque do Japão Imperial a Los Angeles, no final de 24 de fevereiro até o início de 25 de de fevereiro. 1942. O incidente ocorreu menos de 3 meses depois que os Estados 42? A guerra tava rolando. OVNI em guerra não vale, hein? Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, em resposta ao ataque surpresa da Marinha Imperial Japonesa à base de Pearl Harbor. Em 7 de dezembro de Por que 1940, Alien? Por que Alien? a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial estava causando indignação pública e paranoia em todo o país, especialmente na costa oeste, onde os temores de um ataque japonês ou uma invasão do continente foram reconhecidos como possibilidades realistas. Em Juneau, no Alasca, os residentes foram instruídos a cobrir suas janelas para um apagão noturno, depois que se espalharam os rumores de que submarinos japoneses estavam espreitando ao longo da costa sudeste do Alasca. Rumores de que um porta-aviões japonês estava navegando ao largo da costa da Baía de São Francisco resultaram no fechamento das escolas pela cidade de Oakland e um blackout. Sirenes de defesa civil montadas em carros de patrulhas da polícia ressoaram pela cidade e o rádio foi silenciado. A cidade de Seattle também impôs um apagão de todos os edifícios e veículos. Os proprietários que deixaram as luzes acesas em seus edifícios tiveram seus negócios destruídos por uma multidão de 2.000 residentes. Os rumores foram levados tão a sério que 500
de soldados do exército dos Estados Unidos se mudaram para a divisão da Walt Disney Studios em Burbank, na Califórnia, para defender as famosas instalações de Hollywood e fábricas próximas contra a sabotagem inimiga ou ataques aéreos. Quando os É que o Estados Walt Disney era contra comunista e protesto de trabalhadores. Unidos Tem que lembrar disso aí, hein? começaram a se mobilizar para a Vamos lembrar guerra, disso aí. canhões antiaéreos foram instalados, bunkers foram construídos e precauções contra ataques aéreos foram aplicadas à população em todo o país. Contribuiu para a paranoia o fato de que muitos navios mercantes estadunidenses teriam sido atacados por submarinos japoneses em águas da costa oeste, especialmente no final de dezembro de 1941 a fevereiro de 1942. Enquanto a histeria continuava a aumentar, em 23 de fevereiro de 42, às 7h45 da noite, durante uma das conversas ao lado da lareira do presidente Franklin Roosevelt, um bombardeiro I-17 surgiu perto de Santa Bárbara, na Califórnia, e bombardeou o campo de petróleo Eld em Goleta. Embora os danos tenham sido mínimos, apenas $500 em danos materiais e nenhum ferido, o ataque teve um efeito profundo na imaginação do público, pois os residentes da costa oeste passaram a acreditar que os japoneses poderiam invadir suas praias a qualquer momento. Em 24 Mas e os aliens? de fevereiro de 42, o Office of Naval Intelligence emitiu um aviso de que um ataque ao continente da Califórnia poderia ser esperado nas próximas 10 horas. Naquela noite, muitos Tá sinalizadores só triste, eu quero aliens. e luzes Tá piscantes só triste essa história. foram relatados nas proximidades de fábricas de defesa. Um alerta foi dado às 7h18 da noite. Um novo alerta começou na madrugada de 25 de fevereiro. Sirenes de ataque aéreo soaram às 2h25 em todo o condado de Los Angeles. Um blackout total foi ordenado e milhares de guardas antiaéreos foram convocados para suas posições. Às 3h16 da manhã, a 37ª Brigada da Artilharia Costeira começou a disparar metralhadoras .50 e projéteis antiaéreos de cerca de 6 kg na aeronave avistada. Mais de 1.400 projéteis foram disparados. Os pilotos do 4º comando da nave avistada. Mais de 1.400 projéteis foram disparados. Os pilotos do 4º comando interceptador foram alertados, mas suas aeronaves permaneceram no solo. O fogo de artilharia continuou esporadicamente até as 4h14 da manhã. A ordem de blackout foi suspensa às 7h21 da manhã. Vários edifícios e veículos foram danificados por fragmentos de bombas e 5 civis morreram como resultado indireto do incêndio antiaéreo. 3 E os morreram aliens? E os aliens? acidentes de carro no caos que se seguiu e 2 ataques cardíacos atribuídos ao estresse da ação. O incidente foi notícia de primeira página na costa oeste em todo o país. Calma aí, é porque é OVNIs, objetos voadores não identificados, e o ataque foi supostamente do Japão, mas não se sabe de quem foi. Pô, eu quero ver aliens. Poucas horas depois do fim do ataque aéreo, o secretário da Marinha, Frank Knox, deu uma entrevista coletiva, dizendo que todo o incidente foi um alarme falso devido à ansiedade causada pela guerra. Os comentários de Knox foram seguidos por declarações do exército no dia seguinte, que refletiam a suposição do general George C. Marshall de que o incidente pode ter sido causado por agentes inimigos usando aviões comerciais, em uma campanha de guerra psicológica para gerar pânico em massa. Após o fim da guerra em 1945, o governo japonês declarou que não havia voado nenhum avião sobre Los Angeles durante o conflito. Em 1983, o Escritório de História da Força Aérea dos Estados Unidos concluiu que uma análise das evidências aponta para balões meteorológicos como causa do alarme inicial. Sempre eles, né? Uma foto publicada no Los Angeles. Bizarro isso aí, hein? Sempre os balões meteorológicos, hein? Quantos balões meteorológicos vocês têm mais, hein? Vocês querem esconder a verdade? Esse som não fez muito sentido, né? Angeles Times, em 26 de fevereiro de 1942, foi apresentada nas teorias da conspiração de OVNIs, como evidência de uma visita extraterrestre. Eles afirmam que a foto mostra claramente os holofotes focados em uma nave alienígena. Porém, a foto foi bastante modificada essa foto é por real, então. da conspiração de Times meteorológico como causa do alarme inicial. Sempre eles, né? Uma foto publicada no Los Angeles Times em 26 de fevereiro de 1942 foi apresentada nas teorias da conspiração de OVNIs, como evidência de uma visita extraterrestre. Eles afirmam que a foto mostra claramente os holofotes focados em uma nave alienígena. Porém, a foto foi bastante modificada por retoques de fotos antes da publicação, uma prática comum nas artes gráficas da época, com o objetivo de melhorar o contraste em fotos em preto e branco. Fica o questionamento: será que realmente foi uma nave alienígena que acionou os alarmes de ataque aéreo de Los Angeles? Ou foi uma grande histeria coletiva? O caso serviu de inspiração para 2 filmes, um de Steven Spielberg com o nome de 1941, lançado em 79, e outro de Jonathan Um filme de comédia. A Comedy Spectacular. Cara, eu não sei nem o que esperar desse filme, pra ser sério. Liebesman, nomeado de Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles, lançado em 2011.
Bom, vou dividir esse vídeo em duas partes. Se eu não dividisse, ia ter mais de 1 hora de duração. E eu sei que muita gente não curte vídeo grande. Então achei melhor dividir. Iceberg Ficou da faltando Viagem a dos camada Tempos. 3 e a Nossa, esse 4. canal é muito bom. Vou Não tentar sei se soltar a vamos parte inscrever 2 o agora. mais rápido possível. Então, se você gostou Inscrição. do vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o Meu like like aí embaixo. já pra me está incentivar a continuar dado. trazendo esse tipo de conteúdo. Iceberg, É isso. Absurdos e Mistérios do Brasil. É pra você ver, o cara faz muita coisa, mano. Calma aí. Nossa, um aqui que eu nunca vou ver. Iceberg Pessoas Cruéis. Se tem uma coisa que eu não tô na vibe é de ver coisas sobre gente cruel, mano. Com todo respeito. Iceberg, Absurdos e Mistérios do Brasil. Viagem no Tempo. Ufologia. Presa no porão do próprio pai até os 13 anos. Iceberg, os fenômenos sobrenaturais. Fotos históricas e perturbadoras. Esse aqui parece interessante. Mas eu vou ver esse aqui. É a continuação. Essa é a parte 2 do Iceberg de Parte casos ufológicos. Caso você caiu de paraquedas aqui, vou deixar no card a parte 1. Depois de Tá assistir, ficando muito você volta pra cá. tarde, E gente. também Eu vou tenho pedir que que assista o vídeo aumentar até ali o um fim. pouquinho. E se curtiu o conteúdo, aí sim você deixa o like e se inscreve no canal. Pra me incentivar a continuar trazendo esse tipo de vídeo. E a galera que já conhece o canal, eu sei que vai deixar o like no começo. Agora, É sem mais verdade. enrolação, bora pro vídeo. Águas Fundas. Travis. O caso começou em... Nossa, eu tô com uma dificuldade pra ler coisa que tá me deixando triste. Travis Houghton. O caso começou Walton. em uma quarta-feira, 5 de novembro de 1995. Travis Walton era empregado de Mike Rogers. Rogers, então com 28 anos, e Walton com 22. Eram melhores amigos. Travis namorava a irmã de Roger, Dana, com quem mais tarde se casaria. Os outros homens do grupo eram Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Alan Dalis e Diane Smith, que viviam na pequena cidade de Snowflake, no Arizona. Rogers foi contratado para podar árvores baixas e outros arbustos, e uma grande área próxima a Turkey Springs, no Arizona. O trabalho era o contrato mais Turkey lucrativo de Springs, West Welber Trail, Geronimo Trail. com serviço florestal, mas seu pessoal estava com o cronograma atrasado. Assim, precisavam trabalhar durante longos turnos para atender o contrato. Normalmente das 6 da manhã até o pôr do sol. Pouco depois das 6 da noite, no anoitecer de 5 de novembro, Roger e seu grupo haviam terminado o trabalho naquele dia e se acomodavam na caminhonete de Roger para voltar a Snowflake. O grupo informou que logo depois de começar a retornar, viram uma luz brilhante vindo de trás de uma colina. Ao se aproximarem de carro, o bastante para ver a fonte da luminosidade, perceberam que a luz emanava de um objeto em forma de disco, a uns 6 metros de altura e dividido por linhas verticais escuras. O disco tinha aproximadamente 2,5 metros de altura e 6 metros de diâmetro. Mano, não teve outro que foi 2 metros também, alguma coisa assim. Ah, não, foi 12. Roger diminuiu a velocidade da caminhonete até parar. Após o que, segundo eles, Walton saltou da caminhonete e correu em direção ao disco. Os outros homens gritaram para que Walton voltasse, mas ele continuou em direção ao disco. Mais tarde ele explicaria sua atitude. Disse que ficou com medo do OVNI ir embora e perder a chance da sua vida de ver um disco voador. Os homens relataram que Walton estava quase abaixo do disco, quando o objeto começou a emitir É uma chance da vida de ver mesmo. ruídos muito altos, similares ao de uma turbina. A espaçonave começou a rodopiar e Walton se abaixou atrás de uma pedra. Ao se levantar para voltar pro carro, sentiu como se fosse uma alta descarga elétrica e desmaiou. Ele aparentemente não viu que o acertou, mas seus amigos sim. Um forte raio de luz azul saindo do OVNI. Roger disse mais tarde que estava convencido de que Walton morreria, e assim, se afastou dirigindo rapidamente pela estrada acidentada, com medo de que o disco estivesse perseguindo a caminhonete. Quando já estavam distantes do local, Roger olhou para trás e viu que nada os seguia. Então uma discussão começou. Peterson e Rogers disseram que eles deveriam voltar e pegar Walton, mas alguns rejeitaram a ideia. Nesse momento, Roger parou a caminhonete e disse com... Deixa o cara já morreu pro OVNI, vambora! Rala o pé, pô! Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up. Ó, meu vídeo já pegou restrição por causa dessa música. Eu não sei por que eu fico tocando ela ainda. Para sair do carro. Todos concordaram em voltar. Ainda estavam se aproximando do local do incidente quando Rogers conseguiu ver rapidamente entre as árvores o objeto luminoso subindo e afastando-se em alta velocidade. Quando chegaram ao lugar onde É o abandonado filme, Walton, pô, estava sempre tudo acho que é quieto. gravação, mano. Mas é filme. Todos concordaram em voltar. Ainda estavam se aproximando do local do incidente quando Rogers conseguiu ver rapidamente entre as árvores o objeto luminoso subindo 2022, nossa, foi esses dias. afastando-se em alta velocidade. Quando chegaram ao lugar onde haviam abandonado Walton, estava tudo quieto. Ainda receosos, saíram do veículo juntos, mas acabaram por se separar para vasculhar melhor a área. Chamando pelo amigo, inicialmente eles ficaram aliviados por não encontrar nenhum corpo, achando que o Walton havia escapado. Mas depois de procurarem bastante, Ou ele foi desintegrado também. ao contrário, pensaram na hipótese de que ele havia sido levado pelo disco voador. Aproximadamente às 7h30 Também da tem noite, Peterson ligou para a polícia de Heber,
Arizona, próximo a Snowflake. O agente Chuck Ellison respondeu à chamada. Inicialmente, Peterson informou que um membro de sua equipe de madeireiros estava desaparecido. Em seguida, Ellison se encontrou com os homens em um centro comercial, onde relataram sua história. Todos estavam perturbados, e embora estivesse cético a princípio sobre aquele relato fantástico, Ellison mais tarde refletiu que se estivessem fingindo, eram muito bons naquilo. Ellison informou seu superior, o xerife Martin Gillespie, que disse a Ellison para manter os homens em Eber, até que ele chegasse com o agente Kim Copeland para interrogar os homens. Em menos de uma hora, Gillespie e Copeland chegaram e ouviram a história contada pelos próprios homens. Rogers insistia em retornar ao local imediatamente para procurar por Alton, com cães farejadores, se possível. Não havia cães disponíveis, mas os policiais e alguns dos homens retornaram ao local. 3 dos membros do grupo, Smith, Pierce e Goulet, estavam perturbados demais para serem úteis em uma busca, e assim, decidiram voltar para Snowflake e relatar as más notícias aos amigos e familiares. De volta ao local, os policiais começaram a suspeitar da história relatada pelo grupo, principalmente porque não havia nenhum indício físico para comprovar o relato. Embora mais policiais e voluntários chegassem ao local, não encontraram nenhum sinal de Walton. As noites de inverno são bem frias nas montanhas, e o Walton usava somente uma calça jeans, jaqueta e uma camiseta. A polícia temia que o Walton pudesse sucumbir à hipotermia se tivesse perdido. Rogers e o xerife Copeland foram dar a notícia à mãe de Walton, Mary Walton Kellett, que vivia em um pequeno rancho em Bear Creek. Aproximadamente às 3 da madrugada, a senhora Kellett telefonou para Duane Walton, seu segundo filho mais velho, que rapidamente deixou sua casa em Glendale e foi até Snowflake. Na manhã de 6 de novembro, muitos agentes e voluntários haviam vasculhado a área no local em que Travis desapareceu. Nenhum vestígio dele foi descoberto e a suspeita aumentava entre os policiais de que a história do OVNI Isso é foi bizarro, inventada. mano. Por mais que eu não acredite, isso é bizarro. Esse bagulho é tudo bizarro. Tudo é bizarro, mano. Para encobrir um acidente ou um homicídio. No sábado, a notícia do desaparecimento de Walton já havia se espalhado internacionalmente. Repórteres, ufologistas e curiosos começaram a Não acredito no Alien, né? O cara desapareceu. chegar a Snowflake. Na segunda-feira, 10 de novembro, todos os outros membros do grupo de Rogers passaram por um teste com polígrafo, administrado por Cy Gilson, funcionário do departamento O polígrafo é tão efetivo quanto a leitura facial do rosto que o metaforão vai fazer neles. de segurança pública do Arizona. Metaforão Seu questionário perguntava se algum não foi uma referência a nenhuma pessoa no mundo real. É um metaforão, personagem fictício. fizer algum mal a Travis, ou sabia de alguém que tivesse feito, se sabia onde o corpo de Travis estava enterrado e se dissera a verdade sobre o terem visto um OVNI. Todos os homens negaram ter ferido Travis, ou saber de alguém que tivesse feito. Negaram saber onde seu corpo estava e insistiram que realmente viram um OVNI. Pouco antes da meia-noite de segunda-feira, 10 de Mano, novembro. mas isso é muito bizarro. O cara vê um... Todo mundo viu o OVNI. O cara levou um raio no peito e desapareceu. Se terminar a história e ele continuar desaparecido pra sempre, vai ser muito foda. É isso que eu quero. Eu quero uma história desse nível, entendeu? É isso que eu Durante preciso. Neff relatou ter atendido o telefone de sua casa em Taylor, Arizona, alguns quilômetros de Snowflake. Neff era casado com a irmã de Travis, Alison. No telefone, uma voz cansada disse: É o Travis, estou em uma cabine telefônica no posto de gasolina de Ah. Heller e preciso de ajuda. Vem me buscar. Tá ligado? Eu não posso nada. Olha que coração. Eu não posso nada, mano. Eu só queria que o cara ficasse desaparecido pra sempre. É pedir demais. Neff disse que no início pensou ser um trote. Contudo, antes que Neff desligasse o telefone, a pessoa falou novamente, quase histérica e gritando. Sou eu, Grant. Estou ferido e preciso muito de sua ajuda. Vem logo me buscar. Estou Neff ferido. reconsiderou a identidade da pessoa do outro lado da linha. Seu pânico parecia genuíno. E assim, Neff e Duane Walton dirigiram até o posto de gasolina. Eles disseram ter encontrado Travis lá, caído na cabine telefônica. Usava as mesmas roupas de quando desapareceu. A temperatura era aproximadamente menos 7 graus. Parecia mais magro e não ter se barbeado durante o tempo que esteve ausente. Na tarde de terça-feira, o retorno de Travis vazou para o público. Quando o xerife Gillespie soube do retorno de Travis através da mídia, ficou furioso. Gillespie pensava ter ganhado a confiança da família acreditando na história do OVNI. Porém, Duane ainda estava ressentido com o que acreditava ter sido um esforço apático das buscas por Travis. Travis então contou a Gillespie o que aconteceu durante os 5 dias em que esteve ausente. Foi a primeira vez em que contou o ocorrido a alguém, a não ser a sua família e amigos mais chegados. De acordo com Travis Walton, ele foi abduzido pelo OVNI. Quando voltou a si, estava cheio de dores pelo corpo, num enorme mal-estar físico. Nos primeiros instantes, não quis abrir os olhos. Quando finalmente os abriu e começou a distinguir as primeiras formas, percebeu que estava deitado sobre uma mesa e viu um retângulo no teto no qual saiu uma luz difusa que iluminava a sala. Pensando em estar no hospital e ainda com a visão debilitada, ele sentiu uma pressão no abdômen e percebeu que 3 figuras, provavelmente médicos, colocaram um estranho aparelho metálico na sua barriga. Recuperando a visão, Travis olhou melhor e ficou chocado. Não eram médicos que os observavam, mas sim pequenas criaturas com olhos escuros enormes e não apresentavam cabelos nem nariz ou orelhas. Assustado, Walton levantou-se rapidamente da mesa empurrando uma das O que me quebra isso, tá ligado? Essas representações que são todas super caricatas, mano. Pô, tá ligado? criaturas e fazia É Já não difícil de aparelho que acreditar, eu não consigo acreditar. I can't believe, I can't believe. In English, I can't... Ei, estava na sua barriga cair no chão. Ele percebeu que os seres eram bem leves e fáceis de derrubar. No entanto, o Walton ainda estava muito enfraquecido e não conseguiu se aguentar nas pernas, apoiando-se na mesa. Ao ver que as criaturas aproximavam-se para agarrá-lo, tentou então vencer a sua fraqueza. o cara brigou com alienígena. É essa história que o cara quer chegar. O cara quer vir aqui falar, eu briguei com alienígena. É isso que o de cara pé quer falar. e agarrando um tubo transparente em cima da mesa. Tentou quebrar a parte de cima para poder ameaçar os seres. Os seres faziam sinais para que ele parasse. O Walton começou a gritar para as criaturas Os seres conheciam sinais universais pra parar? Eles sabiam o que isso aqui significava parar? se afastarem. Depois de encararem por alguns instantes, os seres saíram por uma porta atrás de si rapidamente. Saíram por uma porta. Direção a um corredor de
Pô, aí é difícil acreditar, mano. Os aliens têm portas? Direita. Walton, nervoso e apoiando-se numa bancada, começou a observar os estranhos objetos do aposento à procura de algo melhor para se defender caso as criaturas voltassem. Vendo que nada acontecia, decidiu também ele sair pela porta em direção ao corredor, onde não se via ninguém. Passou por uma porta à esquerda, que dava para que parecia ser uma sala. O cara Mais à andou na frente, nave, é isso que você vai me dizer aqui agora. Você vai me dizer que o cara andou na nave. outra porta, desta vez à direita. Walton acelerou o passo, na esperança de encontrar ali uma saída. Entrou numa sala redonda com 3 retângulos nas paredes, semelhantes às 3 portas fechadas. No centro da sala estava uma cadeira voltada de costa para a entrada. Walton decidiu entrar devagar. Vendo que estava desocupada, aproximou-se. À medida que se aproximava da cadeira, as paredes da salas iam escurecendo. Pontos brilhantes apareciam como estrelas. Quando chegou à cadeira, era como se as paredes tivessem ficado transparentes e ele pudesse ver o céu noturno. No braço esquerdo da cadeira ficava uma pequena alavanca e no direito um display luminoso, com filas de botões coloridos. Pensando que um daqueles botões podia abrir alguma porta, Walton começou a apertá-los, sendo É, tá bom, então única tem os reação uma botões, alteração tem dos os ângulos da botões. posição das linhas Os aliens que conversam por telepatia tem botões na nave. surgiram no display. Decidiu então sentar-se na cadeira, pegando na alavanca direita e pressionando para frente. Viu as estrelas todas movendo-se rapidamente para baixo, como se ele estivesse conduzindo a nave. O cara é brabo, velho, pilotou um OVNI. Receoso de causar um Né? acidente e desviar o curso da nave e não saber voltar, decidiu não tocar mais em nada, voltando para a extremidade Cara, não é possível. da sala. Não é As possível paredes que ninguém voltaram a acre- não é ficar como possível que estavam ao alguém princípio, acredite e ele nisso tentou aqui de encontrar algo que verdade, abrisse uma das 3 portas na parede. Sem sucesso, voltou à cadeira e novamente as paredes escureceram. De Aí, repente, vamos Walton acabar descobrindo que esse cara... Eu não vou nem falar o que eu ia falar. Não vou nem falar o que eu ia ficou falar. surpreendido pelo que viu na porta de acesso. Outro ser humano. O humanoide tinha uns 2 metros e vestia um capacete transparente. Era musculoso, tinha cabelos loiros compridos e vestia uma roupa justa azul. Caraca, qual é o nome dele? Qual é que é o nome dele? Como 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 é que é o nome dele? É o Cruastron-Tra! É o Cruastron-Tra! É o Cruastron-Tra! O cara viu o Cruastron-Tra! Nem ferrando que o cara viu o Cruastron-Tra, mano. Walton correu até ele e começou a fazer várias perguntas, mas o homem manteve-se calado. Depois agarrou Walton pelo braço. Ele achou que o homem não respondeu nada por causa do seu capacete. Pensou que ele o levaria para algum lugar onde ele poderia tirar o capacete e conversar. Eles caminharam até uma porta que descia uma rampa para fora. Ao descer a rampa, Travis percebeu que tinha saído do que parecia ser o OVNI que o tinha pego. Do lado de fora, ele se viu em um lugar que parecia um grande hangar, com outras naves parecidas com a que o capturou. Eles finalmente foram a outra sala, onde Walton viu uma mulher e 2 homens sentados. Eles estavam vestidos igual a ser que o acompanhava, e tinham feições e corpos perfeitos, segundo Travis. A mulher tinha um cabelo mais comprido do que o dos homens. Eles não usavam capacete. Travis chegou a perguntar onde estava. Os seres somente olharam para ele com uma expressão serena. O ser que estava de capacete sentou Travis numa cadeira e saiu da sala. A mulher pegou um objeto que parecia uma máscara de oxigênio, mas sem tubo, e colocou no nariz e boca de Travis, que perdeu a consciência e só acordou quando estava deitado perto de uma rua em Heber. Ao acordar, ele ainda pôde ver o objeto se distanciando. Mais tarde, testes de polígrafo foram feitos em Travis Walton. Em um deles, ele não passou, e gerou controvérsias sobre os métodos não profissionais do entrevistador John McCarthy, e também as opiniões de especialistas em polígrafos estavam divididas sobre o exame feito por McCarthy. Em 1978, Travis publicou o livro The Walton Experience, com sua própria narrativa do evento e suas consequências. Tão perdendo. Vamos levar a sério o vídeo aqui, mano. Só porque esse cara é um baita de um mentiroso, o Travis Walton, não significa que os outros são. Seriamente o caso. Em 1993, o livro de Walton foi adaptado para um filme, Fire in the Sky. Walton e Mike Rogers Foi, é fizeram algumas roteiro, tá aparições roteirizado o filme já. promocionais para dar O cara apoio ao pilotou um OVNI. filme. Travis Walton continuou em Snowflake e veio se tornar capataz da madeireira, casando-se com Dana Rogers. Além do filme baseado nesse encontro, Travis apareceu ocasionalmente em convenções ou especiais de TV sobre OVNIs. O incidente de Falcon Stephen Lake. Já ouvi falar. Telek residia com sua família em River Heights, Winnipeg, no Canadá, e trabalhava como mecânico industrial. Ele também era um geólogo amador e viajava regularmente para Falcon Lake, como garimpeiro em busca de quartzo e prata. Em um fim de semana, em maio de 1967, procurando por minerais no início da tarde, Stephen percebeu uma agitação entre os gansos que estavam por perto. E ao olhar para cima, avistou 2 objetos brilhantes em formato oval, fazendo uma rápida A imagem ilustrativa sempre me quebra. Porque eu vejo a imagem e falo, que bizarro! Aí a imagem ilustrativa. de descida. Um dos objetos pousou sobre uma rocha plana, cerca de 50 metros de onde Stephen estava, enquanto o outro repentinamente parou sua descida, pairando próximo dele. Instantes depois, Os cabos! Os cabos! essa segunda nave partiu rapidamente, mudando do vermelho para o alaranjado e depois cinza, antes de desaparecer. A que pousou também mudou de cor, de vermelho a cinza, até ficar no tom de metal encantado. Ai, nossa, desculpa, é que tá muito tarde, eu fiz muita coisa hoje.
Esse negócio de mudar de cor é cientificamente acurado, eu imagino. Se você vai. Nossa. Se vo... Acho que meu ouvido deu problema. Se você vai. Se você vai andar muito rápido, eu imagino que tem uma distorção ali na luz que te acerta, com certeza. Incandescente. Curioso, Stephen se aproximou cuidadosamente do objeto pousado e, segundo ele, o OVNI se parecia com uma tigela. Olha aí, ó, tá vendo? Ó? Esse aqui já tinha um conhecimento um pouquinho maior de como desenhar, ó. Já sabia fazer uma perspectiva, tá ligado? Ó, já conseguia, ó, tá vendo? Aqui, ó. Com um domo no topo, media perto de 12 metros de largura e cerca de 5 metros de altura. A 9 Mano, mas essa letra aqui, não é possível que essa letra seja uma letra de verdade, mano. O que tá escrito aqui? Aqui é of. Mano, é impossível ler isso aqui. É impossível ler isso se aqui. parecia com uma tigela, com um domo no topo, media perto de 12 metros de largura e cerca de 5 metros de altura. A 9 produziu uma espécie de zumbido e emitia um odor semelhante ao de enxofre, e existiam aberturas através das quais era possível ouvir vozes abafadas. Stephen conseguiu distinguir pelo menos duas, pareciam ser humanas. Stephen contou que, em um primeiro momento, ele pensou que se tratava de um objeto de origem terrestre, e tentou se comunicar com os ocupantes da nave em vários idiomas, perguntando se eles precisavam de ajuda. Olá! Olá! Hello! Hi! Bonjour! Vodka. Mas ao não obter nenhuma resposta, ele resolveu dar uma espiada. Olha a merda, enfiando a cabeça através da porta para ver se havia alguém no interior. Ele não conseguiu ver nada abriu o OVNI, além de um emaranhado de luzes. Nesse momento, alguns painéis deslizaram e bloquearam a porta. E ao tentar se afastar, Stephen tocou na nave, que de tão quente chegou a derreter as luvas que ele estava usando. De repente, o OVNI... Opa, se tem a luva derretiva é da hora. Eu quero qualquer evidência. Eu quero qualquer evidência de qualquer coisa. Ele levantou o voo liberando um ar superaquecido por uma grade que parecia ser um sistema de ventilação, queimando o chapéu de Stephen, fazendo sua camisa se incendiar, queimando seu torso. Além disso, o canadense se lembra de sofrer um forte ataque de náusea. Horas mais tarde, quando Stephen foi examinado em um hospital de Winnipeg, os médicos detectaram níveis de radiação ligeiramente superiores ao normal em seu corpo. Encontraram queimaduras Aí sim, agora a gente tá falando do que bagulho formavam um certo. padrão idêntico ao da grade que o mecânico havia descrito. Curiosamente, investigações feitas por civis e órgãos oficiais não levaram evidências convincentes de que a história de Stephen fosse uma armação. Após o incidente, Stephen teria se dirigido ao hotel no qual estava hospedado, e no caminho, ele encontrou um oficial da polícia montada canadense. Segundo o policial, Stephen não permitiu que fosse examinado, e apesar de não emitir odor de álcool, parecia bastante confuso e incoerente. Ele também recusou ajuda, e disse estar com medo de ter entrado em contato com algum tipo de radiação e infectar alguém. Mais tarde, quando já estava no hotel, Stephen sentia tanta dor por conta das queimaduras que decidiu pedir ajuda. Após sua passagem pelo hospital, voltou para casa, mas estranhamente ele teria pedido carona para os repórteres de um jornal. Depois de se recuperar completamente do encontro com a nave, ainda passou por uma bateria de exames físicos e psicológicos, mas nenhum problema mental foi detectado. Além do contato com os repórteres, outro fato que levantou suspeitas ocorreu no início das investigações, quando as autoridades pediram que Stephen os levassem ao local do incidente, e ele foi incapaz de encontrá-lo novamente. Alguns dias depois, Stephen teria contatado os investigadores, dizendo que havia retornado no lugar do encontro e aproveitado para recolher vestígios e amostra do solo, algumas das quais testaram positivo para radiação. Apesar de não existirem evidências sólidas que provem que o incidente tenha sido forjado, existem várias teorias sobre o que pode ter acontecido. Há quem afirme que Stephen provavelmente inventou a história toda depois de beber mais do que devia e sofreu algum acidente bizarro. Além disso, como o mecânico demorou vários dias para entregar as amostras de solo, ele teria tido tempo suficiente para contaminá-las de alguma forma. Imagina esse cara inventou essa história toda que tomou uma proporção mundial só porque tava bebaço e ficou com vergonha de falar o acidente que sofreu. Que filho da puta. Com respeito à radiação detectada pelos médicos, uma explicação seria o fato de os relógios da época receberem uma camada de rádio, que é o elemento radioativo. Não, mas aquela luva que apareceu queimada ali não é real, então. É isso que você tá para dizendo. que eles brilhassem no escuro. Ó, eu fui queimado por um OVNI, Homem da Cidade, by Heather Steven, Tribuna Staff Writer. Steve Michalak está sofrendo por queimaduras nos peitos e ele diz que ele recebeu sábado por um objeto voador não identificado que ele tocou no norte de Falcon Lake. Nossa, minha Nesse tradução caso, é terrível, a medição pode ter sido feita próximo ao busto de Stephen. Além disso, o local onde o incidente aconteceu foi visitado e vasculhado diversas vezes, mas ninguém, além de Stephen, encontrou nada fora do comum por lá. Apesar de Stephen garantir que havia coletado uma porção de vestígios, ele permitiu que os investigadores analisassem apenas algumas delas. Sendo assim, por que alguém que tem provas consistentes de que uma nave alienígena teria visitado nosso planeta esconderia essas evidências? Por quê? Porque a pessoa não tem provas suficientes. Até agora, 10-0 pra não aliens. Antônio Vilas Boas era filho... Calma.
A abdução de Antônio Vilas Antônio Boas. Vilas Boas. Não, você tem que deixar eu falar. A abdução de Antônio Vilas Boas. Antônio Vilas Boas era filho de Jerônimo Pedro Vilas Boas e Enésia Jerônimo, já é o segundo Jerônimo que aparece aqui, não é? Ah, não, Jerônimo era o nome do parque lá que o cara foi. Era algum bagulho assim. Cândida de Oliveira, fazendeiros em São Francisco de Sales, Minas Gerais. Para lavrar a terra, a família Vilas Boas usava um trator com o qual trabalhava em 2 turnos, um diurno e outro noturno. De dia, trabalhavam os empregados da fazenda, e à noite, o próprio Antônio, sozinho ou acompanhado de seus irmãos e cunhados. Em 5 de outubro de 1957, por volta das 11 da noite de um sábado, os irmãos Antônio e João Vilas Boas, cansados depois de uma festa na casa de amigos, se preparavam para dormir quando, pela janela do quarto, viram uma luz, bem mais clara do que a do luar. Antônio chamou pelo irmão, que não se interessou pelo fenômeno. Antônio logo fechou a janela e ambos Seria eu. Ah, não, tá luz, é luz mesmo, é dormir. luz. Pouco depois, sem resistir à curiosidade, Antônio levantou e abriu a janela. A luz continuava inalterada, mas rapidamente se deslocou para perto da janela. Assustado, Antônio fechou a janela com tanta força que acordou o irmão. E dentro do quarto escuro, ambos passaram a acompanhar os feixes de luzes que entraram pelas venezianas. A luz se deslocou para o alto do telhado da casa, onde penetrou pelas frestas entre as telhas. Depois de alguns minutos, o brilho desapareceu e não retornou mais. Em 14 de outubro, houve um segundo incidente que ocorreu por volta das 10 da Quanto? noite. 57? O brilho desapareceu e não retornou mais. Em 14 de outubro, houve um segundo incidente que ocorreu por volta das 10 da noite. Naquela ocasião, Antônio trabalhava com um trator em companhia do irmão José. Quando eles avistaram, não muito longe deles, uma luz muito clara e vermelha, penetrante a ponto de fazer doer as vistas. Ao observarem melhor, distinguiram... Engraçado que... né? Esse caso aqui e os outros dois, eles são tipo todos de 67. Esse aqui é de 67, esse daqui é de quando? Esse aqui é tipo de... sei lá, esse daqui deve ser de 60, 70 também. Esse daqui é de 57. E aí, quanto mais recente vai ficando, menos desses casos vão tendo, depois de né? Talvez seja porque agora a gente pode falar ou vídeo ou não existiu, né? Porque todo mundo tem um celular. Uns minutos, Ou porque os aliens cansaram também. Mutei sem querer. do irmão, e dentro do quarto onde penetrou pelas frestas incidente que ocorreu por volta das 10 da noite. Naquela ocasião, Antônio trabalhava com um trator em companhia do irmão José. Quando eles avistaram, não muito longe deles, uma luz muito clara e vermelha, penetrante a ponto de fazer doer as vistas. Ao observarem melhor, distinguiram alguma coisa dentro da luz, mas não conseguiram dizer o que era, pois as suas vistas ficaram totalmente ofuscadas. Curioso, Antônio começou a correr atrás da luz, que começou a fugir dele. Logo, desistiu da perseguição e voltou para junto do irmão. Por uns poucos minutos, a luz ficou imóvel, à distância. Ela parecia emitir raios intermitentes, em todas as direções. Em seguida, desapareceu tão repetidamente que deu a impressão de haver simplesmente se apagado. Na madrugada de 16 de outubro de 1957, Antônio arava a terra sozinho com o trator, quando foi surpreendido por uma luz vermelha. A luz se aproximou, aumentando progressivamente de tamanho. Tratava-se de um objeto oval e brilhante, que ficou pairando a uns 50 metros da cabeça do agricultor. Após uns 2 minutos, o objeto desceu e pousou cerca de 15 metros de Antônio. Em cima da nave, algo girava a alta velocidade e emitiu uma luz vermelha fluorescente. De repente, a parte de baixo do objeto se abriu e deixou sair 3 suportes metálicos, o que parecia ser o trem de pouso da nave. Percebendo que algo iminente iria acontecer com ele, pulou do trator e começou a correr. Porém, um humanoide, trajado dos pés à cabeça, agarrou pelo braço. Desesperado, Trajado. Antônio deu um golpe que fez o Agora ser sim soltado a e gente cair tá para falando. trás. Novamente, Agora sim a gente tá falando. Eu não quero. Ah, era um ser careca de olhos grandes e sem nariz. Não, pô, vamos pra originalidade. Um ser trajado. Primeira vez que a gente ouviu. A parte de baixo do objeto se abriu e deixou sair 3 suportes metálicos, o que parecia ser o trem de pouso da nave. Percebendo que algo iminente iria acontecer com ele, pulou do trator e começou a correr. Porém, um humanoide, trajado dos pés à cabeça, agarrou pelo braço. Desesperado, Antônio deu um golpe que fez o ser soltá-lo e cair para trás. Novamente, tentou correr, quando 3 outros seres instantaneamente o agarraram pelos braços e pernas e o levaram para a nave. Embora dominado, Antônio ofereceu resistência. Mesmo assim, os alienígenas conseguiram fazê-lo subir por uma escada para o interior da nave. Dentro da nave, Antônio foi completamente despido. Um líquido oleoso, mas que não deixava a pele engordurada, foi passado no corpo dele como uma espécie de esponja. Em outra sala, 2 seres se aproximavam com um tipo de cálice, do qual saíam 2 tubos flexíveis. Eles colocaram a Afasta extremidade de um de dos tubos mim no cálice. esse A outra cálice, pai. Afasta de mim esse DJ cálice, Khaled. pai. possui uma peça de entrada parecida com uma ventosa, que eles enfiaram no queixo de Antônio. O agricultor não sentiu dor, apenas uma sucção na pele. Seu sangue escorreu pelo tubo e se depositou no cálice. Mano, e aí que tá. Aí que entra a parte mais assustadora. A parte mais assustadora. Eu vou até falar aqui. A parte mais assustadora. A parte mais assustadora. A parte mais assustadora é que se pá, isso aconteceu e nem foi alienígena. A parte mais assustadora é que algum país poderia estar precisando de alguma amostra e não estava querendo pedir autorização. Isso é assustador. Vocês não acham?
Não tô falando que aconteceu isso. Só tô falando que é a mesma chance de ter acontecido isso e de ser alienígena. Só estou botando as cartas na mesa. Porque eu falo o que a Globo não quer que eu fale. Vamos nessa. Deixa eu voltar pra... Vamos prestar atenção agora. Que encheu até a metade. O tubo então foi retirado. O outro tubo, que ainda não havia sido usado, foi colocado do outro lado do queixo, de onde se coletou mais sangue, até completar o cálice. A pele de Antônio ficou ardendo e coçando onde foi tirado o sangue. Deixado sozinho numa sala que exalava uma fumaça de cera desagradável e sufocante, Antônio esperou por um longo tempo até que, para seu espanto, surgiu uma mulher de pequena estatura, inteiramente nua. Seus cabelos eram louros, Não. as cor de platina e batiam Esse nos par não ombros. aconteceu Usava não, o cabelo gente. repartido ao meio e tinha Deixa quieto, esse pá não aconteceu não. Viajei. grandes olhos Isso aqui azuis, é fanfic. puxados para os lados. O que mais lhe chamou a atenção foi o fato dela ter os pelos das axilas e do pubis vermelhos. A humanoide se aproximou de Antônio em silêncio. A porta se fechou e Antônio ficou a sós com o ser. Sim, aconteceu isso mesmo que vocês estão pensando aí agora. Por fim, Eles jogaram xadrez? aparentando estar cansada, a mulher passou a rejeitar Antônio. Antes de sair da sala, ela virou-se para ele e apontou, primeiro para sua própria barriga, depois com um sorriso para Antônio, e por último, para o alto, como se quisesse dizer que ele iria ser pai de um ser que nasceria entre as estrelas. Ela fez assim, ó. Ela fez assim, ó. Se alguém faz isso pra mim, eu não entendo que eu vou ser pai de um filho que tá no céu agora. Eu não entendo isso. Eu entendo outra coisa. Presta atenção. Porra! Isso aqui é quase uma comemoração de jogador de futebol. E, mano, ele não foi forçado a fazer nada com ela. Por que ele... Tá ligado? Essa história... Ai, tá ligado? Pai, afasta de mim esse cálice. Por que o cara faria isso? O cara foi abduzido por uma nave e tava na tiriça. Tava querendo. Ah, gente, por favor, sério, eu vim aqui querendo acreditar mais e tô saindo cada vez mais descrédulo. É isso que tá acontecendo comigo. Que viagem. Logo em seguida, um dos seres voltou com a roupa de Antônio e se vestiu imediatamente. Segundo Antônio, os sequestradores usavam macacões colantes, de um tecido bem grosso, cinzento, muito macio e em alguns pontos colado com tiras pretas. Um capacete da mesma cor cobria a cabeça toda, deixando uma amostra somente os olhos, protegidos por um par de óculos redondos. Antônio foi então levado para fora da nave. Antes, tentou ainda pegar um objeto para provar a história, mas os raptores perceberam e tomaram o objeto de volta. Por fim, a nave decolou verticalmente e sumiu em poucos minutos. Antônio calculou haver ficado no interior do OVNI de 1h15 às 5h30 da madrugada, mais de 4 horas. Em 1978, o ex-agente da CIA, Bosko Nedeljkovic, nascido na Sérvia, revelou ao ufologista Rich Reynolds haver sido um dos integrantes da equipe da Operação Miragem, da CIA, que borrifou drogas alucinógenas em Antônio Vilas Boas e o induziu a pensar que estivesse sendo abduzido por alienígenas. Calma aí, o que tá acontecendo? Ainda pegou um objeto nos olhos, protegidos por um par de óculos redondos. Antônio foi então levado para fora da nave. Antes, tentou ainda pegar um objeto para provar a história, mas os raptores perceberam e tomaram o objeto de volta. Por fim, Eu gosto da HQ. a nave decolou verticalmente e sumiu em poucos minutos. Antônio calculou haver ficado no interior do OVNI de 1h15 às 5h30 da madrugada, mais de 4 horas. Em 1978, o ex-agente da CIA, Bosko Nedeljkovic, nascido na Sérvia, revelou ao ufologista Rich Reynolds haver sido um dos integrantes da equipe da Operação Miragem, da CIA, que borrifou drogas O que foi que eu disse? Eu literalmente disse que poderia ter acontecido e não foi alienígenas. E literalmente foi isso que aconteceu. Caralho. E eu falei, isso é mais assustador ainda. Eu vou me assassinar por causa dessa luz hoje à meia-noite. Essa luz que não para de virar pro lado. alucinógenas em Antônio Vilas Boas e o induziu a pensar que estivesse sendo abduzido por alienígenas. O OVNI, na verdade, não passava de um helicóptero possivelmente camuflado. Os agentes usavam macacões herméticos, capacetes e sistema de respiração para o protegendo dos efeitos das drogas borrifadas. E a garota das estrelas era uma prostituta asiática contratada. Não, mas calma aí, por quê? Por que tudo isso? Por que isso? Por que isso? Por que os caras estavam muito na vontade de zoar? Era isso? Os caras queriam zoar com o cara? Por que eles fizeram isso? Com Antônio. Como garantiu Nedeljkovic, era tudo parte de um projeto de controle mental MK Ultra da CIA para simular uma abdução. Richard Dott, MK Ultra? O que é MK Ultra? MK Ultra CIA. Nossa, eu escrevi
Escrevi CIA errado, CIA. Não, eu escrevi CIA certo. O projeto secreto da CIA que formava de forma de controle mental. A Coreia do Sul foi forçada a publicar documentos que confirmavam que suspeitava havia financiamento de controle mental, descargas elétricas, ordens nacionais, tentativas terríveis. Meu Deus do céu! Nossa senhora, olha, nossa, eu falei quase que zoando que era mais assustador isso daqui ter sido um bagulho que aconteceu de verdade. E no fim, era um bagulho que aconteceu de verdade. Que merda! O oficial de investigações da Força Aérea dos Estados Unidos confirmou a versão de Nedeljkovic, a Mark Pilkington e John Ludenberg, autores do livro Mirage Man, A Journey in Disinformation. Agora, seria essa a verdade final sobre o caso Vilas Boas? Sim. Ou só mais uma história de desinformação entre tantas outras que já foram lançadas sobre OVNIs? Só para confundir e manipular os ufologistas e a sociedade. E imagina se isso realmente for verdade. Ai, cara, de novo, a gente tá escutando trotes na selva. A gente vai falar que é zebra ou que é cavalo? O tanto de casos de abdução que existe por aí que pode ter sido a própria humanidade. O caso Vilas Boas foi quadrinizado pelos franceses Jack Lobby sobre OVNIs, só para confundir e manipular os ufologistas e a sociedade. E imagina se isso realmente for verdade. O tanto de casos de abdução que existe por aí que pode ter sido a própria humanidade. O caso Vilas Boas foi quadrinizado pelos franceses Jack Lobby e Robert Didi, lançado em 2 de novembro de 1972. O nome é esse aí que tá na tela que não vou nem me arriscar a pronunciar isso. A quadrinização é considerada... Calma aí, eu preciso checar o áudio aqui porque eu acabei de perceber que o meu... O alto estava quase abaixo do disco quando o objeto começou a esticar. É mais assustador. Que o meu... A gente vai falar que é zebra ou que é cavalo? Ai, eu tô na cena errada! Ai, meu Deus, eu tô na cena errada. Sobre OVNIs, só para confundir e manipular os ufologistas e a sociedade. E imagina se isso realmente for verdade. O tanto de casos de abdução que existe por aí que pode ter sido a própria humanidade. O caso Vilas Boas foi quadrinizado pelos franceses Jack Lobby e Robert Didi, lançado em 2 de novembro de 1972. O nome é esse aí que tá na tela que não vou nem me arriscar a pronunciar isso. A quadrinização é considerada... Calma aí, eu preciso checar o áudio aqui. Tá funcionando normal. Oh, eu tô mais triste depois de ver esse vídeo. Esse vídeo me deixou mais triste. Só isso que eu tenho pra dizer. Eu acabei de descobrir o que é o projeto MK Ultra e eu não tô feliz com o projeto MK Ultra. Eu gostaria de viver o resto da minha vida sem saber que o projeto MK Ultra existiu. Porque esse é o projeto MK Ultra. CIA, eu vou falar pra vocês, CIA. Agentes da CIA. Esse projeto MK Ultra foi paia. Pode parar, violino. Era o auge da Guerra Fria. O local dos acontecimentos ficava entre duas bases da Força Aérea Norte-Americana, em solo britânico, atualmente desativadas. Bentwari, acontecimento... Incidente da floresta. Era o auge da Guerra Fria. Eu tenho que falar, amigo, eu tenho que falar. Incidente da floresta de Rangeley. Era o auge da Guerra Fria. O local dos acontecimentos ficava entre duas bases da Força Aérea Norte-Americana, em solo britânico, atualmente... Mas aí, ver OVNI, Guerra Fria, pelo amor de Deus, né? Aí também, pô, tá difícil acreditar. Os caras, pô, tá ligado? OVNI, Guerra Fria é tipo ver pássaro em... É tipo ver papagaio em julho, que venta. Entendeu? Ativadas, Bentwari e Woodbridge, que datavam da Segunda Guerra Mundial. Nas primeiras horas da manhã de 26 de dezembro de 1980, foram avistadas luzes sobre a floresta de Rendlesham. À primeira vista, acharam que poderia ser um acidente de avião. O sargento James Peniston e os aviadores Edward Campbell e John Burroughs foram em busca do local de um possível acidente. Testemunhas disseram que havia uma luz brilhante emanando de um objeto intacto no chão da floresta. Quanto mais perto as testemunhas se aproximavam do objeto, pior era a qualidade do contato de rádio com a base. Edward ficou para trás para manter contato de rádio com a base. James e John continuaram a aproximar-se do objeto e descreverem seus relatórios como de forma triangular, com cerca de 2,5 metros de comprimento e 2 metros de altura. Luzes azuis e amarelas percorriam a superfície do objeto. O ar estava carregado de eletricidade estática. James e John observaram o aparelho durante cerca de 10 minutos. Então James decidiu examinar o objeto mais de perto. Ele aproximou-se do objeto, tocou e anotou no bloco de notas os símbolos que viu na superfície. Segundo ele, o objeto era quente e macio como vidro, mas de qualidade metálica, meio confuso. De acordo com as testemunhas, após 25 minutos, a luz do objeto se intensificou repentinamente e silenciosamente começou a decolar e desapareceu no ar quase que instantaneamente. A investigação do local revelou 3 cavidades no terreno e radioatividade acima do normal em alguns locais. O objeto foi detectado por um radar. Na noite de 28 de dezembro de 1980, luzes foram vistas novamente sobre a floresta de Rendlesham. O vice-comandante da base, tenente-coronel Charles Hout, foi com 4 militares, o tenente Bruce England, o sargento Bob Belly, o sargento Murrow Nevels e um jovem policial de segurança. Nevels trouxe uma câmera fotográfica e um contador Geiger para medir a radiação. Charles Hout levou um pequeno gravador de voz, onde gravou as suas impressões enquanto estava no local. Vamos... aqui está essa posição, foi das árvores.
Ali de novo, no início do vão, bem ali. Hey, eu vi também. O que foi isso? Nós não sabemos, senhor. Ok, é estranho, a pequena luz vermelha aparece fora do quarto, meia milha, muito longe. Vou desligar por um. A luz foi embora agora. Voltou de número novo. incerto de militares das bases foram também ao local, apenas por curiosidade. No terreno, segundo Charles Hall, encontraram 3 buracos de 5 centímetros de profundidade e 30 centímetros de diâmetro no solo, no padrão triangular. Havia sinais de radiação suave e evidência física, incluindo um buraco na copa de uma árvore e galhos quebrados. Havia marcas nas laterais das árvores que estavam de frente para o local do pouso. As testemunhas disseram mais tarde que podiam ver uma luz vermelha alaranjada pulsante na floresta, manobrando em zigue-zague entre as árvores. Os homens seguiram a luz até um campo na orla da floresta, onde ela pareceu explodir. Porém, a busca pelos restos da suposta explosão não teve sucesso. Durante a busca, Charles Houghton disse que vários objetos distantes apareceram no céu com luzes vermelhas, azuis e verdes. Um desses objetos aproximou-se rapidamente e parou diretamente acima das testemunhas. O objeto foi descrito como sendo oval, vermelho alaranjado e com um centro negro, como um olho, que piscava. Um feixe de luz vermelha, semelhante a um laser, foi emitido do objeto e atingiu a terra a poucos metros das testemunhas. Então o objeto rapidamente se afastou e desapareceu de vista com os outros objetos. Da base militar, as luzes teriam sido visíveis por mais de 2 horas. De tempos em tempos, feixes de luz atingiam o solo. De acordo com Charles Houghton, um dos objetos sobreviveu a uma instalação de armazenamento de armas na base da Força Aérea e enviou feixes de luz para a instalação. O tempo todo havia dificuldade de comunicação com a base, pois todas as 3 frequências de rádios falhavam. O tenente-coronel Charles Houghton preencheu um relatório e uma cópia foi enviada para o ministro da Defesa britânico e para a Força Aérea. O relatório descreveu o avistamento de James Peniston e dos 2 patrulheiros que viram o objeto triangular pousado no solo, e também as cavidades no solo e outras evidências físicas encontradas no local, além das várias luzes e objetos que Houghton e várias outras pessoas testemunharam. Gordon Levy esteve entre os testemunhas civis do incidente. Segundo ele, na noite de 28 ou 29 de dezembro, entre as 7 e 8 da noite, ele passeava com seu cachorro quando notou um objeto luminoso no céu, movendo-se silenciosamente na sua direção. De acordo com a descrição de Levy, o objeto era em forma de cogumelo, levemente arredondado e emitindo uma luz esverdeada, movendo-se primeiro em direção a Levy e depois virou em direção a Woodbridge. Segundo Gordon Levy, o objeto voador também foi notado pelo seu cão, que teria sofrido um choque e que no dia seguinte se recusou a sair à rua. Outro morador local, Gary Harris, e a sua esposa também observaram luzes incomuns sobre a floresta de Heldlesham. Harris diz que chegou em casa depois de visitar amigos por volta das 11h30 da noite, de 26 de dezembro, e o casal se preparou para dormir. Olhando pela janela, Harris observou luzes muito brilhantes, subindo e descendo sobre a floresta de Heldlesham. No início, sua esposa assumiu que era apenas um avião, mas Harris discordou, argumentando que se fosse um avião, teria caído há muito tempo, dada a maneira como voava. Harris achou que era algum tipo de espetáculo da Força Aérea dos Estados Unidos, uma impressão que se parecia confirmar depois que Harris ouviu os sons de veículos se aproximando em gritos distantes. Durante a observação, uma das estranhas luzes mergulhou de repente na floresta e alguns minutos depois voou novamente em alta velocidade. Nos dias seguintes, Harris observou que os trabalhadores florestais removeram várias árvores do local onde o OVNI supostamente pousou. Os trabalhadores florestais afirmavam que as árvores haviam sido derrubadas por causa do aumento da radioatividade. A gravação feita pelo tenente-coronel Charles Houghton foi apresentada numa reunião da 3rd Air Force, na presença do seu comandante-general Robert Beasley. A gravação começou a ser divulgada, sem o conhecimento de Charles Houghton. Em 1983, o relatório foi a público conforme a Lei da Liberdade de Informação. Apesar do seu desejo declarado de o destruir, em 1984, também a fita gravada se tornou pública. Segundo o tenente-coronel Charles Houghton, agentes do Escritório de Investigações Especiais, o principal serviço de investigação da Força Aérea, estiveram na base e secretamente investigaram o caso nos dias seguintes. Os agentes interrogaram rigorosamente 5 jovens aviadores, que eram testemunhas-chave. Esses homens relataram depois que os agentes lhes disseram para se calarem, ou as suas carreiras estariam em risco. Oficialmente, o caso foi considerado pelo Ministério da Defesa britânico como sem significado em termos de defesa. Se você tiver dando uma passada pela Inglaterra e quiser visitar o local do incidente, tem a trilha do OVNI e também uma réplica da nave. É que... então, tem toda a brisa, né, que esse aqui é OVNI avistado em época de Guerra Fria, né, tem essa brisa aí que eu acho que, né, já se diz por si só. Alien de Claymore. E o Claymore é uma área pantanosa em West Yorkshire, na Inglaterra. Philip Spencer havia simulado de Londres para West Yorkshire com sua esposa e filho. West Yorkshire é tipo o cachorro Yorkshire do leste. Sua aposentadoria da força policial. Do oeste, Na 1 de dezembro de 1987. 87. Começou... É sempre no 7, né? Isso é bizarro, hein? 67, 77, 57... Mano, teve 87, 77, 67 e 57. Ei, calma aí. Vou atravessar o Claymore para visitar Isso é bizarro, não? o sogro em East Morton. Ele havia levado uma câmera e uma bússola. De acordo com Philip, ele estava subindo uma pequena colina quando notou uma figura de aparência estranha logo acima da trilha à sua frente. Era verde escuro e tinha cerca de 1,20 m de altura, com uma cabeça... Foto original tirada por Philip. grande, braços longos e finos. A criatura fez um gesto para Philip, que ele interpretou como um gesto lhe dizendo para ficar longe, mas ele pegou sua... Pode ser o Yeti até aí também, né? Sua câmera e tirou uma foto dela. A criatura então fugiu e Philip a seguiu. Ele perdeu a criatura no nevoeiro, mas então viu uma nave subir do pântano e desaparecer no céu. Ele descreveu a nave como sendo de cor esbranquiçada, consistia em duas partes em forma de prato que estavam
estavam presas, uma em cima da outra. Houve também um zumbido alto. Ele não conseguiu tirar uma foto da nave. Philip foi para outra cidade Não que ficava conseguiu, assim, né? Não conseguiu tirar foto da cerca de meia hora de distância. Quando ele chegou, descobriu que era cerca de 2 horas mais tarde do que ele esperava. Além disso, a bússola que ele havia levado estava apontada na direção oposta do que deveria. Nos dias seguintes ao incidente, Philip fez contato com pesquisadores de OVNIs, Jenny Reynolds e Peter Hoff. Hoff afirmou ter sido extremamente cético no início, mas depois passou a acreditar em Philip. Philip entregou os direitos autorais da foto para Hoff. Embora a história rapidamente tenha se tornado notícia, Philip insistiu em manter seu anonimato. Vários relatos do caso deixaram claro que Philip não ganhou nenhum dinheiro com a história. Além de examinar o local, Hoff enviou a fotografia a vários especialistas. Um fotógrafo de vida selvagem que examinou a fotografia disse que não era de nenhum animal conhecido. Especialistas do laboratório da Kodak disseram que não conseguiram detectar nenhuma evidência de adulteração. O Dr. Bruce Maccabee, um especialista em ótica da Marinha dos Estados Unidos e ufólogo, concluiu que a fotografia estava muito granulada para um teste adequado. De acordo com o ufólogo Nick Redfern, Philip foi incomodado pelo Ministério da Defesa alguns dias após o incidente no pântano. Olha o Ele diz tamanho que desse eles abriram um pernilongo, arquivo mano. sobre Philip e enviaram 2 homens Peguei de preto esses para sua casa pernilongos para tudo, intimidá-lo ó. em silêncio. Enquanto a fotografia estava sendo gravada, Philip afirmou que teve Parei. sonhos estranhos. Seguindo o conselho de Hoff, ele participou de uma sessão de hipnoterapia regressiva que foi realizada pelo Dr. Jim Singleton em 16 de março de Mano, 1988. essa hipnoterapia regressiva, ela funciona mesmo, cara. Já é a quinta vez que você aparece no vídeo. Eu não sei o quão funcional ela é de verdade. Hipnose, o relato original de Philip sobre o incidente mudou. Philip agora lembrou que ao ver a criatura na colina, ele ficou instantaneamente paralisado. Ele foi então levantado alguns metros e puxado para dentro de uma suposta nave. Quando ele entrou na nave, uma voz lhe disse para ficar calmo. Um grupo de alienígenas verdes então realizou experimentos médicos nele, inserindo itens em seu nariz e boca. Ele fez um tour pela nave e lhe mostraram um filme. O filme mostrou Pelo jeito, hipnose regressiva não é confiável. imagens apocalípticas, Não, mas pode ser real. incluindo explosões nucleares, fomes e inundações. Logo em seguida, foi mostrado um segundo filme. Ele nunca revelou o conteúdo do segundo filme, dizendo que os alienígenas que o sequestraram não querem que a humanidade saiba. Depois disso, Philip voltou a Hill Claymore, onde tirou a foto. Ele alegou que o alienígena estava realmente se despedindo dele, não dizendo para ele ficar longe, como ele disse em seu relato original. O incidente de Hill Claymore gerou manchetes no Reino Unido na época e continua sendo um dos avistamentos de OVNIs mais famosos do país. Nick Pope, um jornalista que trabalhou anteriormente na mesa de OVNIs do Ministério da Defesa, incluiu este evento em uma lista de 2011 dos 10 principais incidentes de OVNIs do Reino Unido. Foi citado como um dos mais convincentes incidentes de OVNIs que já ocorreram. Os céticos afirmam que todo incidente é uma farsa. Eles disseram que a fotografia está tão borrada que está longe de ser uma prova de qualquer visitante alienígena na Terra. E o alien na foto poderia facilmente ser um homem, um recorte de papelão ou qualquer outra coisa. Os céticos também perguntaram por que Philip não tirou uma fotografia da nave, já que a foto de uma nave seria mais difícil de falsificar. Na verdade, eu acho que seria até fácil demais falsificar a foto de um OVNI. É só você pegar uma, sei lá, uma calota de um carro, jogar pro alto e tirar a foto na hora certa. Tá aí o teu OVNI. Ainda mais que a qualidade das câmeras daquela época não era lá essas coisas, né? Já um alienígena eu imagino que seria mais difícil de falsificar. Também descartaram a suposta evidência física da bússola quebrada, dizendo que é fácil destruir bússolas manualmente. E você, o que acha dessa história? Acho o que foi dito por último. Caso Mental. Na manhã de 7 de janeiro de 1948, Último caso, hein? comandados pelo capitão Thomas Ah, Mandel, esse foi 4 aviões 48, não foi 47. de combate tipo F de 7 de janeiro de 1948, comandados pelo capitão Thomas Mantell, 4 aviões de combate tipo F-51D Mustang voltavam de um voo de exercício na base aérea de Goodman, em Fort Knox, Estados Unidos. Nesse momento, o controlador de rádio da torre notificou que um objeto não identificado havia sido avistado no céu, entre as nuvens. Acelerando, os caças saíram em perseguição ao OVNI. Um dos caças, com menos combustível, recebeu autorização para pousar. Pouco tempo depois, 2 outros caças tiveram que abortar a missão e voltar à base, por motivos não especificados. Então Mantell permaneceu solitário em perseguição ao OVNI. Na parte mais intensa da perseguição, Mantell chegou a 6.900 metros de altura e continuou a subir, até ultrapassar 7.600 metros. Sua aeronave começou a cair. Eram 3h15 da tarde, quando Mantell transmitiu pela última vez. 1 hora depois, acharam o avião despedaçado e o corpo de Mantell decapitado. O relógio de Mantell estava parado às 3h18. Os bombeiros conseguiram, com dificuldade, retirar o corpo do capitão Mantell de dentro de seu avião. O cinto de segurança estava triturado e o OVNI tinha desaparecido. Foram publicadas diferentes versões sobre o estado do corpo do piloto. Algumas afirmam que ele estava decapitado, enquanto outros diziam que o cadáver apresentava marcas de bala e vestígios radioativos. O caso foi amplamente coberto pela mídia, que além de revelar importantes detalhes sobre o acidente, também publicava histórias sensacionalistas, insinuando que a União Soviética estaria por trás do abate de Mantell. Investigações foram iniciadas para solucionar o mistério. O Projeto Sinal, grupo da Força Aérea designado para investigar relatórios de OVNIs, foi um dos principais órgãos oficiais a estudar a morte de Thomas Mantell, mas a causa do óbito permaneceu inconclusiva. Inúmeras explicações foram divulgadas para resolver o caso Mantell. Investigadores da Força Aérea afirmaram que o piloto havia observado o planeta Vênus por engano e que antes de uma altura muito elevada, morreu por falta de oxigênio. No entanto, a versão foi rapidamente descartada, pois astrônomos do Projeto Sinal afirmaram que naquela hora do dia, o planeta estaria invisível a olho nu. Outra hipótese levantada foi a de que o objeto era na verdade um balão Skyhawk, que possuía a estrutura de metal e 30 metros de diâmetro. Mas de acordo com Edward Ruppelt, capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, a tese era insustentável. O caso Mantell é até hoje referenciado em acidentes envolvendo OVNIs e permanece em aberto. O acidente foi apresentado no documentário Objetos Voadores Não Identificados de 1956, The a Truth verdadeira história About dos discos Flying voadores. Saucers. A verdade sobre Bom, discos esse foi o voadores. iceberg. Se você chegou até aqui, significa que talvez tenha gostado do vídeo. vídeo! Já deixei meu like, já sou inscrito. Muito bom. Vou deixar like até no comentário aqui, ó. Toma.
Muito bom, Cavaleiro 28 aqui, vamos ver o que eu quero falar. É difícil querer refutar certas fotos de supostos aliens ou OVNIs com câmeras antigas. Estamos em 2022 e em setembro desse ano, Estamos em 2022 e em setembro desse ano, às 2:30 da manhã, eu estava jogando no Xbox e minha mãe de repente me chama quase desesperada, pedindo para eu trazer o celular e vir ver algo. Eu moro no segundo andar da casa da minha avó, com a vista para o céu, para o quintal. Eu peguei o meu celular e fui tentar ver o que era. Ela me mostrou bem ao longe uma luz forte indo em direção leste. Caramba, o cara sabia qual era a direção leste a olho nu. Era mais brilhante que as estrelas, e como eu moro relativamente próximo ao aeroporto, posso dizer com 200% de certeza que não era de forma alguma um avião, helicóptero, monomotor, nem nada disso. Você pode dizer com certeza, não era nada disso. Não era nada disso, eu tenho certeza. Por quê? Eu sou especialista em aviões? Não, porque eu moro do lado de um aeroporto. Se eu forçasse muito a vista, eu conseguia ver um triângulo preto. Oh my god, that's so crazy. Com uma luz branca redonda maior no centro e as luzes brancas na ponta. Clássico, né? Clássico. Meu celular é um Xiaomi Note 9S, relativamente moderno, e ainda assim, quando tentei tirar as fotos, só era possível ver um borrão de luz distorcido muito parecido com as estrelas. Depois o objeto mudou a direção bruscamente, acho que para o norte. Agora ele acha que era para o norte. Aqui ele falou leste sem nem pestanejar, aqui ele acha que é o norte. E depois parou por uns 5 minutos e depois simplesmente subiu do nada. Nesses 5 minutos não dava para ter caçado uma câmera menor aí com os vizinhos? Qual foto você tá falando? Essa daqui? Então, essa daqui foi de dia, amigo. Essa aqui foi de dia. De noite é realmente difícil tirar foto de qualquer coisa. Mas essa aqui foi de dia. Com uma cabeça grande, braços longos e... E aí eu não entendi seu argumento. Seu argumento foi falar, hoje em dia eu não consigo tirar foto boa. Naquela época eles não conseguiam tirar foto boa. Ou seja, aliens existem. Como assim? Bom, não querendo refutar ninguém também. Tá ligado? Por mim, tudo existe. Nossa senhora, eu tô muito deitado na minha cadeira. Eu acho que conforme o vídeo foi passando, cada vez mais casos mais mentirosos foram aparecendo. Com perdão, pra todo mundo que viveu essas coisas aí, eu não acredito. A partir ali do quinto caso, eu não tava acreditando em mais nada, porque é difícil. O Roswell foi o mais crível, né? Mas aí teve o cara que falou, então, teve o cara que sumiu por 5 dias. Não, por 5 dias? Teve o cara que sumiu e apareceu de novo. E aí ele pilotou a nave, né? Teve essa parte aí que ele pilotou a nave. Se ele só não lembrasse de nada, seria melhor. Mas aí teve a parte que ele pilotou a nave e viu o Crustron entrar, né? Aí teve o cara que era um experimento da CIA. Isso é loucura demais. Isso aí pra mim, eu não sei nem o que dizer, pra ser sincero. E aí também teve o quê? Acho que foi esses, né? Ali no final ali teve muita coisa ali que é só mentira mesmo, né? Não tem muito o que ser feito.